que é o Jefferson Ribeiro, que ele é empreendedor apaixonado, né? Opa. É sócio e proprietário da escola Discover e da Academia de Finanças e palestrante, né, Jefferson? É isso mesmo. E- Obrigado pelo convite. Opa, mais uma vez, né? Mais uma vez. E aqui estamos também com o André Beraldo, é a sua primeira vez que está fazendo um podcast com a gente, tem muito conhecimento pra gente aí. Ele é autor de livro de finanças para dentista no Brasil, o primeiro livro, né? De livro de finanças, Eduardo, para dentistas no Brasil, é o primeiro livro que tem. Isso, é cirurgião dentista e tem um curso de sucesso financeiro para dentista. E os dois, né, tem a Academia de Finanças, que é uma empresa de investimentos, né? E o Michael Douglas, o Michel Caldeira, nosso boxer aqui. Opa, e aí? Eu sou o michelcaldeira.br, me segue lá também no Instagram, Aí, eu já- Boxer, tem que- rapidinho aqui. E eu sou o CMO da Ubox. Então, muito obrigado. Aí, ó. Legal, obrigado pelo convite, pessoal. E aí, ó. Mas então, cara, ó, vamos já iniciar aí o nosso podcast. Vocês contando um pouquinho, cara, de como surgiu, tipo, a Academia de Finanças. Por que desse projeto? Qual que é o intuito desse projeto? Porque começou tem um pouco mais de 3 anos, né? Tem uns 4 anos, mais ou menos. Que começou foi basicamente, eu acredito que foi em 2017, eu não sou bom para data, mas eu estava um dia lendo um livro e aí eu falei, cara, eu quero fazer um treinamento para a galera presencial, eu preciso de uma pessoa comigo para estar junto, para fazer um treinamento presencial. Aí eu mandei um message pro Jefferson. O Jefferson é meu amigo, faz tempo, e eu sei que ele tem expertise nessa parte de treinamento e tudo. Eu falei, cara, tô com umas ideias aqui, tô a fim de começar um projeto, a gente compartilhar conhecimento financeiro, vamos conversar. A gente começou a conversar e a gente conseguiu ajustar as coisas e foi iniciando um processo aí. O Jefferson veio e conseguiu ir alinhando tudo, toda a expertise. Ele já tinha parte de conhecimento de finanças também, mas bastante parte de conhecimento de educação e essa rotina presencial. E eu falei, vamos junto, e a gente começou com alguns testes, a coisa foi acontecendo, e agora, cara, foi quando o Jefferson mais ou menos? Foi 2017? Foi. No final de 2017, por aí. Ele entrou em contato comigo, falou no Messenger, daí daí foi, em alguns dias a gente foi num restaurante, a gente comeu junto, trocou uma ideia, ficou umas 3 horas conversando no restaurante, meio que já saiu o negócio ali em 3 horas, praticamente, que a gente já modelou mais ou menos, daí a gente começou a fazer várias reuniões, mas o curioso é que a gente se conhece há muito mais tempo. Eu era professor de inglês do Beraldo, quando eu voltei da Inglaterra, quando eu tinha 20 anos de idade, e daí eu fui dar aula pra ele tava numa turma avançada já, daí a gente virou amigo, eu dava aula de inglês pra ele, daí a gente se conheceu, e teve no meio do caminho uma oportunidade de ser sócio. Poucas pessoas sabem, né? Mas eu abri uma academia de ginástica, não tem nada a ver com Eu lembro. Eu já olhei assim e falei, o cara maromba, já encontramos um maromba aqui grande. Eu tô roubado. Empreendedor nato, né? Eu gosto dessa parte de empreender, né? Eu e o Dalmo, que é meu sócio na Discover, a gente resolveu abrir uma academia, não tinha nada a ver com a gente, mas, mano, vamos empreender nesse ramo. A gente resolveu empreender. A gente chamou o Beraldo na época, a gente estava com essa ideia, e falou assim, ó, eu conhecia já o Beraldo, sabia da potencialidade dele. A potência dele. Então a gente já estava pensando em ser sócio desde antes, né? Faz Parar pra tempo, pensar. cara, Isso faz tempo a daí academia. faz 10 anos já. Faz. E daí, mas na época não interessava, acho que ele não via muito potencial de exponencialidade nessa questão da academia, e acabou que pra gente depois acabou que não foi algo que a gente também, como a gente não gostava tanto, né? Bom dia. Eu gostava de academia. De academia, cara. Eu faço academia, eu tô parado agora, tem uns 2 anos. Agora uns 2 anos. né? Mas tá bom. Tá certo. Desde que eu treinei por praticamente, cara, 23 anos sem parar eu treinei. Caramba, meu. Sério, de academia. Dos 16, mais uns 20 e poucos aí, 23 eu treinei sem parar. Tá certo. E assim, uma pergunta também quando vocês pensaram em se tornar sócio, tocar esse projeto, os dois já tinham conhecimento financeiro, já tinha didática também de ensinar as pessoas essa parte financeira? Como é que foi essa dinâmica? Como é que foi a troca para tocar esse projeto? Eu acredito que o Jefferson, ele já tinha uma base de partes financeiras e tinha bastante a parte da didática já também. Eu acredito que eu tinha bastante a parte financeira e a didática eu tinha pouco. Eu fui melhorando e evoluindo, porque eu acredito, ó, a loucura, é que, na verdade, quando a gente começa a estudar muito uma coisa, você começa a entender muito,
você acha que todo mundo entende aquilo e que aquilo é simples para todo mundo. E aí eu me comunicava e eu achava que todo mundo entendia, mas ninguém entendia nada, porque ficava muito complexo. Para quem é do ramo, até é normal, mas para quem não é, por um leigo, ficava muito difícil de entender. E eu acredito que o Jefferson conseguiu ajudar muito a gente na academia, criar um processo de ensinar, de didática, que ele é acessível para qualquer pessoa. Show. Exatamente. Ele, com toda essa bagagem que ele tem, né, de conhecimento, assim, ele queria, né, transmitir todo esse conhecimento e realmente é fácil na cabeça dele. Assim, Só que daí, de vez em quando, assim, nas primeiras palestras foi bem interessante. Assim, queria que vocês assistissem a primeira palestra. Ele falava um pouco mais rápido e ele, como ele pensa muito rápido, assim, muito mais rápido que a maioria das pessoas, ele falava e falava e desenvolvia toda aquela ideia, as pessoas ficavam assim, nossa, que legal, mas não entendi nada. Uma curiosidade, André, você começou a investir com quantos anos, cara? Cara, eu comecei a investir, eu devia ter uns 21 anos, cara, mais ou menos, 22, cara, mais ou menos, eu comecei, faz mais de 20 anos que eu comecei a investir. Eu comecei pelo processo, acho que cara, eu comecei a investir porque eu enxerguei que era o único caminho que eu tinha de criar um projeto previdenciário tranquilo, né? Acho que a minha grande dor era assim, eu vejo que, infelizmente, no Brasil, na nossa cultura, a maior parte das pessoas, quando chega na fase de aposentadoria, ela sofre, só 1% consegue manter o padrão de vida, uma coisa que eu falo. E aí, quando eu olhei isso, eu olhava para os colegas dentistas mais velhos, eu estava começando a profissão, eu olhava a galera e falava assim, poxa, assim, não acho querendo criticar, mas eu falava assim, eu não queria estar lá na frente, assim, eu queria estar um pouco mais tranquilo. E eu vi que era só um que conseguia. E eu comecei a investir por causa disso, porque eu achei que era o caminho mais fácil de eu chegar nesse processo ao longo do tempo. Eu não tinha no começo você tem pressa em tudo, mas depois você entende que tudo tem um tempo. E eu tentei também empreender com outras coisas, mas eu via que tudo dava muito trabalho em paralelo com uma clínica, já que eu estava indo para isso. Eu falei, cara, investir acho que é um processo tranquilo. Eu posso fazer aqui do meu consultório, eu olho de boa aqui, é sossegado, não vai me desgastar tanto. Eu só preciso aprender, eu só preciso acumular conhecimento e criar um processo. E eu comecei a investir em produto de banco, cara. Eu tinha uma grana investida que era assim, era mais ou menos 90% em renda fixa, eu pus 10% em renda variável. E era uma época, quando eu comecei com renda variável, era uma época que o mercado estava forte, cara. Tipo assim, eu peguei aquele ciclo que era 2002 até 2007, que o mercado deu um boom. E aqueles 10% que eu tinha, vamos supor que era 100 conto. Eu tinha 90 conto em renda fixa e 10 conto em renda variável. Os 90 conto em renda fixa, eles rendiam, tipo assim, R$900 no mês. Os 10 conto em renda variável rendiam 2 conto no mês. Eu olhava aquilo e falava assim, rapaz, caraca, cara, o que é esse negócio aqui, né? O que é isso? Eu queria começar a entender isso, cara. Daí foi aí que eu comecei. Eu comecei com a dor de criar um projeto previdenciário, mas eu comecei a entender aonde eu estava pisando o terreno. E quando eu comecei a entender, eu peguei o caminho tradicional e fui experimentando um pouquinho de umas coisas que não tinham eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha, primeiro, é o caminho de todo mundo. Eu ia no banco, o gerente do banco, ele falou, tem esse produto e aqui. Aí o que eu olhava? Eu olhava as rentabilidades, cara. Eu pegava um monte de fundos lá de lâmina e eu via que um estava rendendo assim, no ano 40%, 50%. Eu falei, cara, deixa eu pôr um pouquinho aqui para testar. E quando eu punha aquele pouquinho lá, aquilo começava a crescer muito. Eu falei, cara, esse negócio é bom. Isso deve ser bom. Então, acho que eu preciso aprender isso e trazer isso para o meu processo de investimento, que é a renda variável, né, cara? Que é o que o brasileiro pouco investe, né? A renda variável no Brasil está aumentando agora, né? Mas ainda é muito pouco, né? Não chega. Caraca, com 22 anos? Eu fico Então, imaginando com a cabeça do cara de 22 anos. 22 anos, hoje em dia você pega um jovem de 22 anos aí, não pensa, assim, apesar que tem alguns jovens que estão começando a ter essa mentalidade devido a alguns outros conteúdos que vem surgindo na internet, né? Mas, assim, cara, na época, 22 anos, é difícil, cara, né, você ter essa mentalidade. Mas é bom que dá pra ver que o André já pensava em relação ao futuro, né, cara? Então, a cabeça do homem, então. E você criou. Quem criou o método foi o Beraldo mesmo? Eu tinha um processo que eu fazia, né? E eu achava que era um processo que dava para ser replicável, mas a gente na academia, o Jefferson, a gente conseguiu ajustar isso, deixar muito. O Jefferson ele é um cara de muito da operação, do passo a passo, em pensar em cada detalhe, assim. Porque é detalhista, pra mim, assim, eu peguei, aqui é automático, tá fácil isso daqui. Mas quando você joga para um cara isso, o cara fala, mas e agora? O cara trava, ele não Então, o Jefferson conseguiu ajudar a gente a dissecar todo esse passo a passo e ir num caminho aí de criar um processo, uma rotina
que não te desgasta, né? Que você não precisa gastar tanta energia e tempo com isso, né? É um processo automatizado, né? Que dá para a pessoa fazer e ela vai caminhando e conquistando a sonhada liberdade financeira aí, né? Então, Caraca, nossa, é top, né? Então, ó, aqui eu sei mais ou menos aqui da história dos dois, mas me corrige. O Jefferson já deveu na vida. Sim. E o André nunca deveu. Putz, eu nunca devi. É isso. Então vamos fazer uma dinâmica. É um quadro de como que pensa um devedor e como que pensa o cara que nunca deveu. Boa. Então agora vai o Jefferson. Hoje, com certeza, ele não deve hoje, né? Hoje não. Não, os caras é milionário. O que é boleto? Você sabe o que é boleto? Não, né? Eu pago alguns aí, o box. Aí sim, show, hein? Compartilha com a gente. E o anúncio é pesado. Rapaz, essa é pesado. Compartilha com a gente. O que você pensava na época que você começou a dever mesmo, né? Tipo, você que foi algo crítico na sua vida lá atrás, quando começou a empreender, até relacionado à sua vida pessoal um pouco, assim, que você puder contar pra gente. Geralmente é da vida pessoal que a gente vai dever, né? Já não... Eu acho que é muito comum, né? Quando você é jovem, você tem aqueles 18 aos 20 e poucos anos, você tem pouca responsabilidade financeira, né? Uhum. Você quer ter coisas, você quer comprar coisas, você quer viver e quer pagar depois. É muito comum isso acontecer. Eu acho que não só comigo, né? Mais de 60% da população. Então, eu acho que eu fazia igual todo mundo, né? Eu pegava, comprava o carro lá e ele pagava em 60 vezes. Comprava uma TV e pagava em 12 vezes, em 24 vezes. Eu pensava muito em quanto que seria aquilo por mês para mim. Era essa a minha mensalidade. Não era mensalidade de, eu consigo pagar ou não. Eu consigo pagar por mês? Consigo. Às vezes não conseguia, achava que conseguia e cobrava. Ponto. Às vezes chegava lá, daí não pensava tipo, tem um carro, vou ter que pagar IPVA, vou ter que pagar seguro, vou ter que pagar gasolina, vou ter que pagar manutenção. Não. Eu só comprava e falava, depois eu dou um jeito. Essa era a minha mentalidade. Cabe na minha. Dou um jeito, talvez sim, talvez não. Vamos lá, depois a gente vê. Essa era a minha mentalidade. Nossa. Mas o Mike era otimista, né? Assim, porque você falou assim, a coisa vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Um dia vai dar certo. Falta um dia pra pagar o boleto, pra vencer, mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Atrasava, né? Pagava juros. Pagava muito juros, cara. Meu. Então você era pagador de juros compostos. Pagador, total. Nossa. Pagador até os 27 anos. Com orgulho e vergonha. No caso ali, era um consumidor mesmo, né? Tipo... Aí vem o Beraldo, que era uma cabeça de investidor. Não, fala pra mim. Como que você lidava? 22 anos. Você já tinha carro, não? Eu tinha carro, eu tinha. Pagou à vista, né? Pagou à vista? Então. Me conta um pouquinho, André. Qual que era? Qual é o segredo? O segredo. Na verdade, passa o código. Eu acredito muito, cara, que você aprende muito por observação e a gente aprende muito por dor também. E eu acredito que quem segue um caminho, talvez, de tentar evitar de dever, de alimentar o sistema, é porque você tem histórico de família que passou por isso. Então, eu venho de família que meu pai era comerciante, né? Comerciante, eu acho que é uma rotina do comerciante. O cara, ele tem o sonho da prosperidade, que aquilo vai dar certo, e às vezes ele não tem muita base financeira. Então, ele fala assim, cara, vamos vender tudo, vamos pegar o dinheiro do cartão e vamos fazer esse negócio, ver se dá certo. Quando dá certo, legal que ele recupera, mas quando não dá, ele passa por dor de cabeça, por dívida, ele fica sem dinheiro. E meu pai era comerciante e ele era muito de se arriscar, de fazer coisas, e às vezes dava certo, era legal, mas às vezes não dava e ele sofria aquilo, tinha coisas para pagar, tinha juros e tudo. E eu como nunca... Eu sempre fui muito de ter que estar trabalhando com ele, estar ajudando. Eu nunca fiquei muito à toa, assim, cara. Desde moleque, eu sempre trabalhava. Eu estava trabalhando e eu comecei com 12 anos, eu trabalhei no escritório de contabilidade com informática. E aí, depois, quando eu estava estudando, eu tinha que estar ajudando na empresa do meu pai, eu estava estudando, né? Então, eu sempre estava envolvido e eu via tudo isso, essas dores que ele tinha. E eu falava assim, cara, o caminho dele é muito sofrido, porque gera muito estresse. Eu falava assim, cara, eu não quero isso para mim, eu não quero. Eu quero seguir um outro caminho. E aí, tanto que eu não queria seguir o ramo que era o dele, ele tem comércio, área de bebidas, tudo. Eu queria seguir uma trajetória minha. E eu falava, eu preciso fazer alguma coisa um pouco diferente, porque eu via que às vezes era sofrido, e judia da pessoa dever, né? Emocionalmente, tudo. E por causa disso, eu falava assim, eu vou tentar fazer as coisas, mas eu vou um pouco mais tranquilo. E o que eu quiser comprar, o que eu quiser adquirir, eu vou trabalhar, eu vou pegar uma parte, eu vou reservar, e eu vou comprando essas coisas, eu vou fazendo isso, vou devagar, e vou entendendo o jogo, e vou lento. Então, por isso
que eu acho que eu de cara eu não me endividei muito. Apesar que assim, eu falo que eu não fui devedor, mas eu já devi, porque quando eu montei meu consultório, eu fiz um financiamento para montar um consultório, mas eu nunca cheguei a ficar no sufoco. Eu vivia um pouco abaixo das minhas possibilidades. Eu não gastava tudo que eu ganhava, né? E eu não ligava muito, cara, você lembra a frase do Chuck Palahniuk lá, ou já aquela frase que as pessoas fazem muito, que as pessoas gastam o dinheiro que não tem com coisas que elas não precisam para pressionar pessoas que nem gostam delas. Então, cara, eu tinha a cabeça muito de boa, assim, eu não precisava me enquadrar em nada. Eu falava assim, cara, eu tenho que seguir meu processo, porque eu acredito aqui, vamos embora. E eu pensava em investir porque eu tinha a dor, assim, foi logo depois de formado, no começo, porque eu fui estudar um pouco de gestão também. Quando eu estudei a gestão, eu comecei a ver esse problema previdenciário que a gente estava tendo aqui. Era um problema previdenciário do Brasil, mas é um problema previdenciário do mundo. Você pega, por exemplo, países da Europa que estão envelhecendo, quando o país envelhece, você começa a diminuir a força de trabalho. Quando diminui a força de trabalho, esse país começa a sofrer e não tem recurso para manter a previdência. Eu comecei a entender que a galera que sofria menos era a galera que ia buscar um caminho previdenciário como? Em participação de empresa, pelo mercado de ações. O cara começa a entender esse jogo e vou pegando participação de empresa e vou construindo aqui, e eu não preciso ter um governo, um INSS para me sustentar, mas eu tenho várias empresas que podem me sustentar. E eu falei, cara, esse é o caminho. Mas eu estou engatinhando ainda, eu fui devagar, você vai fazendo esse processo aí, mas era um gap grande de conhecimento, né? Eu também entrei em muita coisa errada, fiz um monte de loucura, a gente tem ansiedade, muito hormônio, coisa da idade, você quer fazer rápido as coisas, mas eu acho que eu tinha essa visão de tentar construir um recurso que trabalhasse para mim, construir algo que trabalhasse para mim. Eu comecei a despertar para isso, mas acho que foi leitura, cara, sabia? Foi e as referências na época que você tinha do seu pai, por exemplo, a forma como ele... igual, vou pegar no meu histórico, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, numa fabriquinha de costura, tá? Quando eu recebi meu primeiro salário, que eu recebia toda semana, eu lembro que eu recebi R$100 na semana. Falei, nossa, caramba, peguei esses R$100, fui lá na Galeria do Rock e torrei, velho, e roupa. Olha louco, porque eu lembro que eu estudava no Major, eu vi meus amiguinhos, todo mundo lá com tênis legal, tal, com uma roupa bacana, aquela coisa, e a minha mãe na época não tinha condições para comprar essas coisas, porque ela estava juntando o dinheiro para o terreno dela, para a casa que hoje ela tem. E assim, eu não tinha esse hábito de poupar, porque, jovem, né, cara? Pô, eu quero ter as coisas, aquela dopamina, pô, eu quero ter mais coisas e tal. Aí depois de uma certa idade que você passa a aprender, fala, cara, não é bem assim esse jogo pra você começar a ter alguma coisa, né, meu? Acho que no meu caso, acho que foi a mesma coisa, João. Porque, por exemplo, no meu caso, ficou muito tarde pra eu perceber que você precisa investir em alguma coisa, precisa poupar, entendeu? Porque lá, eu lembro lá, eu comecei com... Novinho também, mas eu comecei mais pra família mesmo, 14 anos, mais ou menos assim. Que eu ganhava, acho que na época, R$100 pra cuidar da minha sobrinha. Aí eu fui lá e comprei um tênis de 150. Era uma Adidas, assim, cara. Eu nunca tive. Tá? Eu não tinha um tênis de marca assim, entendeu? Aí eu ia pra escola, via só de olhar, né? Às vezes eu não sabia nem como que os pessoal conseguiam deles, né? Mas eu olhava e falei, caramba, velho, eu fico com meu tênis aqui, eu ando junto com eles, tudo, e só eu que não tenho, tal. Pronto, beleza. Comecei a trabalhar no primeiro mês. Ganhei R$100, já parcelei meu tênis por de R$150 na época, né? Quer pertencer, né? Já era. Então, é exatamente isso que o André falou. Porque aí, quando você tá fora ali do grupinho, você fala, poxa, o que aquele grupinho tem que eu não tenho? Ah, o grupinho tem aquilo ali. Ah, então eu vou começar a me perder. Eu quero fazer parte daquilo. Aí você entra no consumo. Só que a maioria das pessoas, eu acho que a maioria tem esse comportamento, né? Dificilmente as pessoas têm a mentalidade... De 70% das pessoas no Brasil, por exemplo, acho que tem um dado desse, que acho que 70% mesmo. Então estão endividados, imagina com... É alto, cara. É alto, pô. É mais ou menos assim. Se você parar pra pensar, em média, né, quando você vê alguém com esse tênis mais legal do que você, geralmente eles estão devendo por esse tênis mais legal. Exato. A gente não para pra pensar nisso, né? Que, na verdade, aquilo dali é mais ostentação, assim. Talvez não seja real. A pessoa tá comprando ali pra pagar depois. Exato. E eu quero puxar ainda que quando de fato você tem, você não precisa mostrar, porque você já sabe aquilo que você é. Agora, muitas das vezes que a pessoa fica mostrando o tempo todo, significa que ela não tem segurança lá nela mesma e acaba usando coisas para que ela mostre algo, aquilo que ela muitas das vezes não é, né? Acontece isso também. Mano,
eu fico pensando assim, cara, que, por exemplo, existe que mentalidade, será que não é muito influência dos pais, a forma que eles viveram, que impacta na cabeça dessa criança? Porque, por exemplo, no do Michel, naquela época, sua mãe estava preocupada em pagar o terreno dela. Tipo, meu, a gente não tinha... No meu, da minha mãe também era a mesma coisa, que ela tava querendo pagar o terreno dela lá, tal, financiado, que ela financiou, tudo, terminou de pagar o terreno dela, e não tinha grana pra comprar um tênis ali. Mas eu nunca entendia isso. Falar, beleza, ela não quer me dar. Porque pra curso, todos os cursos que eu queria fazer, ela me dava dinheiro pra fazer curso. Mas somente pra... de valor pra ela. Exato. Mas ela não mostrava isso, entendeu? Eu achava que era sempre... O no Terra quintinho. Becker, ele fala isso um pouco, o Terra Becker do Segredos da Mente Milionária. Ele conta que normalmente o nosso comportamento, ele conta até um exemplo da esposa dele, que ela foi num dos treinamentos dele, e ele falava que a esposa dele nunca tinha dinheiro, ela nunca tinha dinheiro nenhum. E eles descobriram daí que, na verdade, era mais ou menos assim a história. Quando ela era criança, passava aquele carrinho de sorvete fazendo barulho, ela ia correndo para a mãe e pedia dinheiro, e a mãe falou assim: mamãe não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o papai. O outro dia, mamãe não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o papai. E ela fixou aquilo que mulher não tinha dinheiro. Então ela dava um jeito de se livrar do dinheiro que ela tinha. O que eu vejo é que é um caminho que é mais ou menos assim, a gente faz duas coisas normalmente, são dois comportamentos. Ou você se espelha muito e faz igualzinho que seus pais faziam para lidar com dinheiro, ou você tem uma aversão muito grande e faz totalmente ao contrário, né? E o que é o ideal? Do que eu vejo, tudo que eu já estudei, o ideal é você entender que existe essa influência, você se desvencilhar disso e seguir seu caminho, sua trajetória, né? E aí, só que é difícil você fazer isso, porque essa autoconsciência, você perceber isso e seguir, né? Então, você acaba seguindo muito os pais, né? Mas você, tipo assim, os dois eram de construção, vocês não fizeram isso de querer ir para a construção, né? Exato. Nossa. E vocês querem ter casa? Não. Não, aluguel. Hoje eu não tenho talvez essa foi totalmente expressão. ao contrário. Talvez pode ser um pouco de influência do que você vê, de investimentos, dessas coisas que não é interessante. Hoje eu já tenho hoje já tenho um outro pensamento, igual eu lembro quando eu começava a passar na consulta com você, André, eu ficava brincando um pouco nessa parada de trade, forex, comprar dólar, vende, sabe, era as coisas da loucura. Lembra que a gente conversava sobre isso? E aí eu lembro que eu coloquei uma graninha ali e perdi tudo, velho. Porque você vê aquelas coisas, nossa, o cara tá colocando 100 dólares ali, tá virando 300, 400, 500. Eu falei, meu, que esse negócio é muito louco. E o André, lembra, André? Você começava a conversar com o Michel, esse negócio não é certo. E eu, né, tipo, cara, o egocentro de... Sabe, eu achava que era um bonzão, entendeu? Aí o André falava, Michel, esse negócio não rola, meu, a longo prazo. Aí eu comecei a analisar um pouco mais... Comecei a escutar um pouco mais o André, o conhecimento de vida dele. Eu falei, poxa, realmente eu acho que ele tá certo. Acho que eu já fiz isso pra caraca, cara. Eu já fiz day trade com opção, eu já operei mercado futuro, eu já operei. Cara, eu acho que o grande consenso aí não sou eu, cara. Você pegar os grandes caras do mundo, você pode pegar Peter Lynch, pega Warren Buffett, pega, sei lá, Ken Fisher, que eu gosto, eu tô lendo um livro de um cara que legal, chama Howard Marks, ele é um gestor de um fundo que chama Octree. Você pega, cara, Ray Dalio, putz, cara, todos os autores, os caras esperam muito resultado. Os caras não acreditam muito, cara, em você construir riqueza em prazos muito curtos. Pode ter exceção, pode. Mas a gente normalmente não é exceção, nem 1%, eu acho. A gente é a maioria. Então a gente tem que seguir o caminho da maioria, porque é muito difícil você construir riqueza em período curto de tempo. Você não consegue construir riqueza. Porque o que acontece? O dinheiro não se gera do nada. Então, é um jogo no curto prazo de soma zero. O que é o soma zero? Para você ganhar, você tem que tomar de alguém. E normalmente, como você não é o cara que tem a grande expertise do mercado, você está entrando e você está empolgado, você tem a adrenalina e a motivação, alguém vai tomar uma hora o dinheiro de você. É isso que vai acontecer, né? Numa empresa, pega a U-Box agora. O valor da U-Box, ele é X, é igual. Vamos supor que seja 1 milhão o valor dela. Então, você está tradando cotas dela agora aqui. Para alguém ganhar mais, alguém vai perder. Mas vamos supor que vocês cresçam, que daqui 10 anos ela valha 100 milhões. Aí você construiu o valor do negócio. Aí todo mundo ganha dinheiro, mas porque teve uma construção de valor. Mas isso é o caminho que é muito difícil das pessoas entenderem, porque elas querem, principalmente quando é jovem. Cara, eu estava mexendo com a obra, um colaborador lá, ele falou que acordava 4 horas da manhã para fazer trade. Falou assim, não, eu faço trade, estou ganhando dinheiro. Eu falei, cara, vamos ver quanto tempo. Não faz isso, se você fizer, faz com muito pouquinho, que no longo prazo você vai perder tudo. Você vai ganhar algumas, você vai se motivar e depois você vai perder. E aí, ele agora já falou para mim que está um tempo longo que ele já não está mais. Eu disse, não, eu estou de boa, agora não estou fazendo. Tá parecendo eu, pô. Você tá dentro, não adianta eu te falar. Quando falavam para mim, não também tem como. Não aceitava, porque eu fiz trade, eu fui especulador lá atrás.
E aí o cara falava pra mim, eu falava assim, não, cara, mas eu sempre era o primeiro, eu estudo pra caraca, eu entendo, eu consigo, eu vou fazer, e você faz lá, e é muito difícil você ter um resultado. Tem algumas pessoas que têm, mas são poucas. Você pegar gente que conviveu com muita gente de mercado, eles falam que normalmente contam nos dedos de uma mão os caras que E conseguem. esse modelo de trade aí, eu acho que tá bem. Eu não consigo. Hoje, né? Com a visão que eu tenho hoje, eu nem considero como investimento. Eu considero muito mais aposta, né? Muito mais aposta, porque você não tem previsibilidade, não tem nada, tu não consegue fazer uma análise. Acredito que lida mais com o emocional do que. Envolve muito, né, mano? Tipo, aumenta a ansiedade. Muita coisa que envolve. Você, tipo, que nem eu, teve um caso que o cara. Acho que ele pegou a grana do casamento, cara. Pegou a grana do casamento, investiu em trade, perdeu tudo, e já era, perdeu o casamento, perdeu a mulher, perdeu tudo. Uma tacada só, nem do dinheiro, perdeu tudo. Acabou. Entendeu? Ai, que bom. Quando o mercado tá em alta, cara, quando o mercado começa a subir muito, é muito comum a galera vender casa, refinanciar e colocar dinheiro no mercado, assim, a galera vende tudo, porque eles ouvem todo mundo falando, o cara, é tipo pirâmide, né? O cara fala assim, pô, eu pus o meu dinheiro lá, é a história que o Lírio Parisotto conta, que a primeira vez que ele foi investir, ele estava trabalhando na agricultura, né? Hoje ele é bilionário, ele é multibilionário, ele estava trabalhando na agricultura e os colegas dele falavam assim, não, cara, que isso é agricultura, eu tô pondo meu dinheiro aqui no mercado e a cada 6 meses está dobrando. Ele pegou a reserva que ele tinha, a primeira lá, é o que ele conta essa história, ele pôs lá o dinheiro, era o dinheiro de um carro zero, né? Porque era tipo um Fusquinha, mas vamos supor hoje um carro de entrada zero, eu nem sabia mais... 50 mil, pelo menos. Aí ele falou que pôs lá o dinheiro e quando ele tirou depois de 6 meses, dava para pagar um jantar, mas não pagava o vinho. Nossa, Tudo, né? Mas por quê? A ganância, né? O cara a ganância. acha que tem... Sabe o que acontece que eu vejo muito, que é até um alerta, assim, que é muito maluco isso, mas as pessoas acham que tem alguma coisa muito especial, que tem um segredo, que tem alguma coisa que o cara vai pôr o dinheiro lá e vai render 10% ao mês, 100%, 5%. E aí o cara vem com uma história mirabolante, ele conta e fala assim, não, que agora a gente vai fazer isso daqui, eu tenho um processo que você compra, não paga uma parcela, e a gente consegue entrar ali, cancela com o título da dívida podre, que não sei o que, inventa um monte de história, e a galera entra. E parece muito real. É convincente, né? Tipo, o cara vai ouvir... São convincentes. O público mais comum é homens de 35 a 45 anos, que é o público que mais cai nesse conto do vigário, e realmente está muito comum. Se você coloca na internet, no Google hoje, pirâmides financeiras é algo que é muito comum e as pessoas perdem muito dinheiro. Como você falou, né? Às vezes perdem casamento, tem gente que às vezes perde a vida, né? Existem infelizmente, muitas histórias de pessoas que acabam dando por conta disso, porque perdem todo o dinheiro. Imagina só, o que é muito comum? Alguém te oferece 5% ou 10% ao mês, daí você vai, coloca R$1.000, de repente eles estão te pagando R$100 por mês, 10%. Daí você fala, caraca, que bacana, né? De repente você coloca 5 mil, eles começam a te pagar R$500 por mês. Você fala, nossa, isso tá dando certo, eles não atrasam uma, tá? É real. E daí você vai, faz um empréstimo, vende sua casa ou faz alguma coisa assim, mirabolante, porque você fala, se eu tivesse R$200 mil, eu vou receber R$20 mil por mês, tô feito, que ótimo, maravilha, né? Tranquilo. Nossa. E daí o cara vai, coloca R$200 mil, é a hora que geralmente somem com dinheiro. Mas assim, e a questões de, sei lá, existe alguma, não tem alguém que tá fiscalizando, faz uma fiscalização entre esses caras, não tem isso no Brasil? A tenta, mas não consegue, cara, porque é muito, e é muita gente, é ganancioso, né? Ele quer entrar, e se a história for bonita, você cai, cara. O cara conta uma história... O que eu acho que é a grande ancoragem, que eu falo, a gente estava conversando disso esses dias, até por causa de aula, de treinamento, eu acho que o cara tem que ancorar e pensar assim, eu falo muito disso do Warren Buffett, né? A rentabilidade média do Buffett, o Buffett é um grande investidor, hoje ele está com um patrimônio agora, nesse momento, é algo em torno de $100 bilhões, que ele já doou mais de 30 bilhões para a fundação Melinda do Bill Gates. E o que acontece? A rentabilidade média anual dele é 20% ao ano. Nossa, então é 20% ao ano, é menos que 2% ao mês. E o cara vai prometer 10, 20% ao mês, cara. Rentabilidade fixa de 2 a 3% ao mês já é quase impossível do cara entregar 3% ao mês. Não é muito... Todos os meses o cara entregar 3%, porque... Mesmo se for um negócio, o negócio tem períodos ruins que você não consegue entregar, tirar participação de lucro ou entregar rentabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas o problema é isso que o Jefferson falou, que as primeiras, quando é pouquinho dinheiro, eles vão pagar. E quando está entrando gente, tem dinheiro para ir pagando, né? Quando entra a bolada grande, a galera some. Eu já vi vídeos assim, eu entrava assim no YouTube, aparecia um patrocinado, aí aparecia o cara
com um lugar tudo, uma piscina gigante, tal, várias mulheres, assim, pegava um bolo de dinheiro e colocava. Jogava Você quer aprender como é que eu fiz isso? Tal, meu, os caras Arrasta pra cima. pra cima. Nossa, não dá certo. Eles pegam justamente nessa questão da ganância, né? E essa história lá que a gente viu, essa matéria, até o escritório, um desses casos aí, acho que era um policial militar que caiu, o escritório dos caras era num prédio, num bairro nobre do Rio, na capital, de padrão A, um prédio todo espelhado, uma sala top, tipo, o cara que atendeu todo engravatado, bem vestido, tipo, coisa de alto nível. Eles pegam o meio e fazem convencer o cara, e o cara acredita, ele cai, o cara financia, esse cara fez um monte de empréstimo lá para pôr dinheiro. E mesmo a gente falando bastante em curso, nós já temos aulas com mais de 2.000 alunos, vira e mexe um aluno cair no golpe desses, mas assim, é muito comum. O próximo meio que sair ali, né? Fala que é um aprendizado, né? Fala, não, pelo menos você aprendeu, né? Aprender alguma coisa, né? E às vezes é muito alto esse valor, né? Daí o aprendizado não compensa mais, né? Exato. E assim, por isso que no curso de vocês têm as etapas, né? Tem a preparação da mentalidade, depois entrar na parte técnica. Me fala um pouco como que vocês pegam um aluno, por exemplo, que entra com essa mentalidade de trade, aquela coisa, essas loucuras, e vocês conseguem mudar um pouco mais, reconfigurar o mindset dele para que ele possa ser um bom investidor aí, né? E iniciar. A parte de mentalidade, o Beraldo faz isso no começo. Já logo. É a primeira coisa, só as primeiras 4 horas do curso é realmente fazer exatamente isso. Porque eu faço essa pergunta porque tem muitas pessoas, mas eu quero fazer o curso da academia, quero aprender a investir, só que eu já quero começar na prática, quero abrir. Nossa, eu quero logo abrir a conta na corretora, começar a comprar as ações. Como é que é essa ansiedade desses alunos? Sabe o que eu percebo muito, Michel? Acho que é assim, eu acho que a nossa narrativa, a nossa conversa desde o começo dos primeiros contatos, a gente vai para uma linha muito realista já. Então, por ir por essa linha mais realista, a galera já entende um pouco, e alguns que estão buscando isso são menos que vêm, mas às vezes vem um ou outro que quer isso. Mas acho que quando a gente começa a mostrar dados para eles, a gente mostra dados de cara que é acadêmico. Tem um professor americano, Jeremy Siegel, ele tem um livro que ele sempre recicla, que chama Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele é uma grande referência, então ele tem bastante estatística disso. E aí tem dados daqui do Brasil, o pessoal da FGV, eles têm estudos de day traders aí e os resultados. Aí você tem dados de caras de mercado, tudo. Então você começa a trabalhar com dados, mas acho que você começa a trabalhar a mente do cara e eu acho que fazer ele entender o quê? Que normalmente, é claro que pode ter uma exceção ou outra. Eu brinco que falo que pode ter um Neo do Matrix. A Matrix está voltando agora, tem um cara que é o predestinado, que vai bala, pode ter um Neo ali no meio, mas é raro passar um Neo assim. O Neo é muito pouco que tem. Normalmente a maioria não é o Neo. O cara pode achar que ele é, mas ele não é. Então, se você for na maioria, você tem que seguir um caminho comum, um caminho clássico. E o que acontece com esse caminho aí? Você vai precisar, como tudo na vida, de tempo, né? O tempo para você conquistar qualquer coisa. Aquela lei da semeadura, que você, para ter um fruto de uma árvore, tem uma frase muito célebre do Warren Buffett, que ele fala que para alguém sentar na sombra de uma árvore, há muitos anos atrás alguém plantou aquela semente. Então você tem que fazer a pessoa entender que tudo tem um processo. A nossa fisiologia é assim, né? Que a gente está mal acostumado, porque agora a gente tem tudo pronto, a gente é muito imediatista, né? Quando a gente era lá atrás caçador-coletor, a gente acordava de manhã em bandos pequenos e não sabia o que ia comer, não tinha o que comer. Então você tinha que acordar, você coletava coisas, ia lá e tinha que caçar um bicho, matar e fazer fogo para entender o que vai comer. Você tinha trabalho. Hoje, para comer, se você tiver um pouco de recurso, você tem comida na hora na sua mão. Tudo está na sua mão na hora, então não tem trabalho. Não literalmente. Pega o celular, se arrasta, já chegou o lanche, a comida. E a galera quer recompensa na hora. Né? Você tem que fazer um pouco a galera entender tudo isso, que normalmente a recompensa vem depois de um esforço, de um trabalho. A recompensa no investimento, do que eu vejo normalmente, ele é assim, né? E só que a ganância, esse imediatismo, faz a galera querer ir para o trade. Mas a gente trabalha muito, a gente fala muito de mentalidade, desses ajustes, a gente fala muito de longo prazo, né? Eu acredito que tem uma cadeia no processo de investimentos que é assim, que investir em renda variável, quando você pega isso academicamente como indicação, para horizontes de menos de 10 anos, o ideal é que você não coloque seu dinheiro em renda variável, horizontes menores de 10 anos, de tempo de investimento. Só que essa lucidez, essa clareza, normalmente a galera não tem, porque a galera tá falando assim, cara, eu vou enriquecer, eu vi que a cotação daquilo ali foi de R$2 para 20 em 2 vezes, 10 vezes. Então, só que isso você não vai acertar o ativo que fez isso, é muito difícil, o cara acertar é ruim,
Porque ele vai querer aceitar de novo, depois ele perde tudo. Porque como foi de 2 para 20, depois volta de 20 para 2 centavos, talvez. Até. Aí fica aquele ciclo, ele vai lá, opa, tá aqui. Aí coloca dinheiro e cai. Ih, caramba, agora eu vou vender. Acontece esse ciclo, né? É muito comum. Então ele vende na queda e compra. Vixe, vai uma bagunça. Mas além das pessoas virem ansiosas para o curso, nosso perfil é muito investidor que está começando. E o investidor que está começando, às vezes, ele não tem o hábito de guardar dinheiro, ele está endividado. Então, é um perfil que, financeiramente falando, eu acho que a maioria até da população, né? Quem investe na bolsa é menos de 2% da população. Então, por mais que às vezes pareça que o pessoal venha muito ansioso, tem muita gente que vem simplesmente querendo assim, poxa, eu não sei nada, me ensina. Isso vem bastante. E daí, às vezes, a pessoa não sabe nem por onde começar, não sabe nem como funciona o mundo do investimento, não sabe que é possível você ganhar dinheiro investindo dinheiro, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então tem essa parte também que a gente trabalha bastante, que é nosso público principal até. Exato. É menos trader. Então, no caso, tipo, as pessoas chegam lá, por exemplo, um devedor já tá devendo. Qual é essa abordagem que vocês fazem com ele? Qual que é o primeiro passo? Assim, tipo, tá, beleza, tem mentalidade, mas é a mentalidade, mas meu dinheiro tá devendo do mesmo jeito. Mudei. Eu mudei. Quando você trabalha, tipo, com a família, devendo, tipo, às vezes é carro, como que vocês lidam assim, tipo? A gente tenta mostrar para ele, né, fazer com que ele enxergue, primeiramente, onde está o problema. Às vezes, geralmente o problema vem de outras coisas, essa ansiedade de gastar dinheiro, querer mostrar que você tem uma coisa que realmente talvez não seja necessária, ou você não pode naquele momento. Todo mundo pode, talvez, ter conforto, mas talvez não seja aquele momento. A gente trabalha bastante ansiedade no começo, mas também a gente tem um processo assim que a gente faz com que a pessoa comece a eliminar as dívidas. A gente tem todo um processo que a gente desenhou de, tipo, eu estou endividado, o que eu faço? Você tem que... Primeira coisa, né? Encarar esse problema de frente. Porque a maioria de nós, a gente quando tá endividado, alguém começa a ligar, etc. Você quer fugir desse problema. Então, o ideal é você vai de frente, você vai colocar quais são as dívidas que eu tenho, vai lá, coloca, por mais que seja no caderno ou no Excel, vai lá, coloca quem que é o credor, você coloca assim, eu estou devendo para a loja 100, estou devendo para o cartão de crédito. Verifica onde está se corroendo mais, qual que são os juros mais altos que você está pagando. E daí você vai, dependendo do quanto que você vai pagar por mês, você vai, daí inteligentemente fazendo, você vai eliminando a dívida que te cobra mais. Porque aquilo dali, em pouco tempo, talvez em alguns meses, você consiga eliminar totalmente suas dívidas. Porque a maioria das pessoas não tem essa noção de, poxa, eu devo pagar o cartão de crédito que está me corroendo 15% ao mês, e talvez eu fique com o nome sujo durante 6 meses, mas eu deixo de pagar uma loja que eu pago 1% ao mês. Mas aquilo dali, daqui 6 meses, vai ser pouquinho que você vai pagar. E tem um certo lance também com o nome sujo, que as pessoas têm, às vezes, um pouco de medo, mas às vezes, por conta de não ficar com o nome sujo, fica pagando, às vezes, milhões para banco durante a vida. Talvez aqueles 6 meses que a gente, às vezes, até chama de estar com o nome blindado, né? Porque você está se defendendo de você mesmo. Se você não tem condições de verdade para lidar com dinheiro, talvez seja melhor você não ter esse crédito. Porque não tendo crédito, daí durante 6 meses você se reorganiza e no momento certo você volta a ter crédito. Eu tive que fazer isso, né? Isso aconteceu comigo, por isso que eu falo bastante, essa é uma parte que eu falo bastante no curso, até mesmo como guardar dinheiro, né? Porque a maioria das pessoas também chega no final do mês e não tem dinheiro, isso é muito comum no Brasil, né? As pessoas não chegam no final do mês e não tem dinheiro. Como que faz para ter dinheiro no final do mês? Se você, de uma maneira simples, você pega seu prolabore, seu salário, você divide por 4, e daí você tem 4 semanas. Você pega e paga todas as suas contas. Eu gosto muito de falar para as pessoas, pague as contas no começo do mês, né? Chega lá, eu recebo 5 mil reais. Pega e paga todas as suas contas. Paga lá os 3 mil reais de conta que você tem, te sobra 2 mil. Se você quer, pelo menos, conseguir sobrar, no final do mês ter dinheiro ainda, pega esses 2 mil e divide por 4 semanas. Você vai ter 500 reais por semana para gastar. Daí você sabe que naquela semana você pode gastar 500. Se você gastar 1.000, você vai ter alguma semana ali que você vai ter que gastar menos. E daí você pode organizar isso com a sua família. E daí tudo organizado com a sua família, você tem uma vida muito melhor. Porque você fala com a sua esposa, com seus filhos, olha, a gente vai gastar um pouco mais aqui, mas daí vai ter esse final de semana que a gente vai poder sair. E assim, daí você vai organizando junto com a sua família. E se você for, né, for se organizando mais ainda, você coloca o se pagar primeiro nisso tudo. Que é você, por exemplo, ganho 5 mil, daí você não tem 5 mil, você tem 4.500. Daí você pega e guarda 500 reais e vive com 4.500. Algumas pessoas nos falam assim, mas é meio impossível isso, não dá. Mas porque às vezes a pessoa ganha 2 mil reais por mês. Mas às vezes a gente até pergunta, mas se você perder seu emprego hoje, daqui a um ano, te oferece um emprego que você vai ganhar 1.800 reais por mês. E você ficou desempregado, você vai, não vai? Vai.
Será que então não é uma questão mais de, né, de você falar assim, cara, isso é minha prioridade? E daí a gente vai mexendo com tudo isso. E daí a gente vai dando também ferramentas para que as pessoas realmente saiam desse poço, porque se a gente já saiu, talvez elas consigam também. A gente ensina e depois vai para a parte de investimentos, que o Beraldo é craque aí. Por que não tem educação financeira nas escolas? Exatamente. Mas Cara, o processo da dívida é perverso, sabe por quê? Porque ele tem um componente comportamental que é forte, porque assim, a dívida socialmente mais fácil de você levar é o cartão, porque você não enxerga ninguém. Só que ela é a que mais corrói seu patrimônio, porque a taxa dele é muito alta. As pessoas não têm noção de taxa. Então, uma taxa, se vamos falar R$100, uma taxa de 5% é R$5 do 100, uma taxa de 1% é R$1 só do 100. É bem menos. Só que essa taxa, ao longo do tempo, vira uma bola de neve. É muito grande. E aí a dívida que socialmente é a mais confortável é a que financeiramente é mais te prejudica, porque é o cartão que ninguém vê, você admite o que você fez lá de errado, paga o mínimo da fatura e vai rodando. A dívida que comportamentalmente, socialmente, é a que você deveria sim, talvez por um tempo não pagar, talvez, é a dívida que socialmente são aquelas pessoas que você se relaciona. É uma loja, um lugar que te deu crédito, que vão cortar seu crédito. Então, socialmente, as pessoas vão perceber aquilo. Só que aquilo é tomar um remédio amargo, um remédio forte para resolver a sua doença. Se você não fizer isso, você não resolve. Então, essa questão comportamental ela é muito pesada, ela é complicada. Certo. O Jefferson, ele até citou uma coisa sobre a proteção do nome e tal, né? Tem um conhecido, não vou falar o nome. Opa, melhor não, né? Então, que tem mais de 100 mil em cartão de crédito. Mais de 100 pau. Eu acho que o Eduardo até sabe. Mais de 100 mil em cartão de crédito. Então, o que acontece? O cara, muitas das vezes, se a pessoa ela não tem um controle financeiro, o banco, ele vai lá e ele vai só colocando crédito para você. Vai pondo. Porque se o nome dessa pessoa, por exemplo, tivesse bloqueado, não ia dar mais crédito. Então, ia dar uma segurança para que ele não gaste mais. Então é isso que as pessoas têm que ter essa mentalidade. Poxa, caramba, o meu nome tá sujo. Não, mas é uma segurança. Pense dessa forma. Pô, ainda bem que não tá liberando mais crédito, porque senão vai estourar uma analogia com diabetes, assim, né? A diabetes é um problema por causa do consumo de açúcar, de carboidrato. Então a pessoa que tem diabetes é porque ela come coisas que se transformam muito em glicose no sangue delas. Ou elas comem doces, mas a nossa dieta é muito de carboidrato. Por exemplo, a gente é acostumado no café a comer pãozinho, bolo, arroz, feijão, tudo isso é um tipo de carboidrato que vai virar açúcar. Se você está diabético, você está com um problema que está ficando muito açúcar no seu sangue, porque você consome muito. Para melhorar a diabetes, o que você tem que fazer é cortar o açúcar, né? O problema do cara que deve, qual que é o problema? Por que ele deve? O problema dele é porque ele tem crédito. Ele só está devendo porque ele tem crédito. Então, para você curar o dever dele, você tem que cortar o crédito, velho. Então, o sistema ele é inteligente, só que daí tem convenções sociais que fazem com que o cara mantenha isso por muito tempo. É que nem tu lá, tá apertado nesse mês, parcela sua fatura. Entendeu? Beleza. Eu te dou crédito, tá, mas tipo, eu parcelo sua Às fatura. vezes uma pessoa, tipo, sei lá, ela ganha 3, 4 mil por mês, mas aí ele tá com crédito de 50 mil, 60 mil, 70... Meu, você é louco. Tá aprendendo, cara. E cartão é o maior vilão. Maior vilão. Vocês usam cartão? Vocês usam cartão de crédito? Sim. Eu uso também. Eu acho que o cartão é assim, o que eu penso muito de cartão, o grande jogo é assim, se você chega a sua fatura, você tá sabendo que vai chegar, não vai te assustar, beleza, o cartão. Mas se você chega, você se assusta, ou um cartão é um problema, na hora de pagar a fatura é um problema, você não deve usar daí. Eu vou te falar que ultimamente, assim, quando você tem essa noção, se você tem uma reserva boa de emergência e tal, você pode até usar o cartão a seu favor. Às vezes você vai comprar algum produto que ele vende lá em 10 vezes sem juros, e você pede desconto, etc, paga à vista, e algumas lojas não tem desconto mesmo. E daí você fala assim, tá, então eu vou pagar em 10 vezes. E daí, algumas operadoras, o Nubank é uma delas, você pode fazer antecipação. E daí você vai e tem desconto. E esse desconto, muitas vezes, é um desconto bem legal, bem interessante. Então, você ganha o desconto, né, como se você estivesse pagando à vista. Né, Cara, que a loja eu nem sabia desse recurso. No Nubank tem esse recurso. Um adendo legal, que acho que é o grande perigo, né, do cartão, é assim, o cara vai comprar um negócio que é 5 mil, né, que é o normal, acho que isso é a base, é 5 conto, né? E aí ele vai comprar e tem os 5 conto guardado. O cara ele vai lá para comprar e fala, cara, eu vou te pagar à vista 5 mil aí, dá um descontinho, o cara não dá. É 5 ou é 10 de 500, você escolhe. Fala assim, então eu vou pagar 10 de 500.
Só que ele compra aquele de 5 e ele compra mais 9 de 5 também. Ele faz 10. Então ele não gastou 5, ele gastou 50 mil. E acho que isso acontece muito, né, Jefferson? Mas Acho que vira bola de neve isso daí, porque tipo, você vai pegando a fatura. Vai juntando um pouquinho dali, daqui a pouco está o seu salário inteiro em fatura. Exato. O vilão é o crédito, com certeza. Nossa. Cartão de crédito Eu é vilão mesmo. Se tiver, melhor ter um cartão só, é o ideal. E que não seja muito superior à renda, né? Nossa, eu lembro quando eu tive meu primeiro cartão, comecei a fazer faculdade, aí eu andando na faculdade, ali na parte, né, da alimentação, aí tinha um stand ali, de um banco. Ô, você não quer ter o seu cartão de crédito? Menino, nossa, Na hora. na hora. Assim, eu peguei os papéis, já coloquei ali, tal. Aí já Rapidinho. chegou o cartãozão. Chegou o Nossa. cartãozão lá em casa e pronto. E pá. Como a cultura é foda. Chegava no lugarzinho, às vezes era R$5. Ia lá, passava o cartãozão e vamos que vamos. É. Aí, na hora que chegava a fatura, ia lá no mínimo. Ah, vou pagar o mínimo. Nossa. Chegou uma hora que isso aí vira uma bola de neve. Cara, que eu fiquei totalmente endividado. Cara, moleque aí novo, sei lá, 18, 19 anos, bobão, entendeu? Pensa. Nossa, acho que a minha história, acho que eu só não dancei breaking. Eu dançava axé, né? Eu dançava axé. Quem quiser ali ver o- Parece. Eu dançava axé lá, mas no meu caso, acho que eu trabalhava na Paramount, cara. Eu devia um cartão de R$250, cara. Não acredito. R$250. Que eu pagava o mínimo e do mínimo e nem embora ficou. E o mínimo- Eu tinha o quê? Tinha 18. 18 anos, foi, né? Recentemente entrei lá. Eu devia um cartão de R$250. Sabe o que eu acho que é a grande Nossa. questão do cartão e disso é essa questão do conhecimento e da visão desses juros compostos, de uma taxa alta, o quanto de dinheiro se transforma. Você não tem muita clareza disso. Quando você é jovem, você não sabe. Entendi. Então você acha que é Eu normal. não acho, né? E que você não está trocando o tempo do seu trabalho para dar dinheiro para a operadora do cartão. Você não está fazendo essa analogia. E vira uma bola de neve, né? Você pegar numa calculadora financeira um montante Opa, aí. vamos lá. Boa. e puser- Opa. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta Vamos rapidão. lá, vamos fazer uma conta, então. Você pega Vai lá. Por exemplo, digamos aí. R$1.000 que o cara está devendo no cartão. Vamos lá, R$1.000. vamos lá. R$1.000. O cara tá devendo no cartão R$1.000. Deixa eu fazer aqui, ó. R$1.000 ele tá devendo no cartão. Ele ficou devendo durante quanto tempo? Põe que o cara está devendo aí 3 anos que ele está 3 devendo. anos, tá? Nossa. 36 meses, tá? 36 meses. A uma taxa Não vai dar nem- 14%? Vixe. 14% taxa Foi. média? Não vai dar nem 10% do patrimônio do André. aumentando agora as taxas, viu? Caramba. Não vai dar o quê? 1% do patrimônio do André, não? Vamos ver quanto que isso aqui vai virar. Ó, os R$1.000 em 3 anos viram 111.834 com 20 centavos. R$1.000 em 3 anos, 36 meses. Em 3 anos. 3 anos a é uma taxa de 14%. 14%. R$1.000. Nossa, é muita coisa, É velho. muito. Então você não tem muita noção do que é Caraca, acontece, né? E, assim, e essa taxa, ela supera o cheque especial? Sim, Entendeu? De todas as taxas, o cartão de crédito é o mais... agora no Brasil o cheque especial tem um limite máximo de 8% ao ano. Aliás, ao mês, 8% ao mês. Poderia ser ao ano. Então, beleza. Tá beleza, né? Caramba, boa analogia. Warren Buffett, 20% ao ano, ficou multibilionário. O cartão cobra 14% ao mês de você. Caramba, Nossa, é verdade, velho. Dinheiro. mas é muito estranho esses negócios, cara. Porque assim, eu não concordo. Porque não é possível, 14 e ninguém fala nada. Ninguém fala, não, tá errado esse negócio aqui e tal. Você tá Claro que deixando o brasileiro mais endividado ainda. Então, Porque o brasileiro, se ele sair das dívidas, tiver tudo certinho, uma educação financeira, eu não sei se eu acho que a economia iria girar de uma forma fazer uma outra forma mais de dinheiro. harmônica, assim, não sei. Porque hoje, por exemplo, acho que não pega tanto porque a decisão vem do cara ainda, né, mano? Cara que vai lá, assina o termo, senta lá, Então, cara, ô, pega a fila, 14%. pega a fila de não sei quantas horas pra poder fazer. Mano, Antigamente, não. Mas Eu fico tem- imaginando, o Flávio Augusto, ele pegou 20 mil de cheque especial, velho. Então, mas ele foi Isso que é um foda. de quantos? É. Porque daí, o que a gente ouve falar são das pessoas que tiveram sucesso, né? E essa história do Flávio Augusto ela é perigosa pra caramba. É bonita de ver, né? Olha só, nossa, o cara pegou R$20.000 no cheque especial e hoje tem um império. Nossa. Que legal. Que legal. Quantas pessoas fizeram a mesma coisa e daí Exato, hoje, coitado. E é uma coisa e que hoje estão muito mal financeiramente. E eu quero puxar isso daí, só deixando bem claro pro pessoal. Assim, o Flávio Augusto, ele tinha um comportamento diferenciado. Sim, porque assim, muito. vamos lá, ele tinha muito tempo de experiência de vendas de cursos de inglês. Ele tinha Então, expertise. Ele já Mas tinha uma tinha- expertise, né? E aí ele falou, poxa, beleza, eu já tenho uma expertise, já tenho uma base e tal. Então vou pegar o cheque especial e vou arriscar. Sim. É. Só que, infelizmente, tem pessoas que pegam Pega. o recurso externo, mas não tem o recurso interno, Não, que às é vezes- expertise. Às vezes pega pra Tá ligado? comprar móvel em casa.
É o que você faz. Nossa, vou pegar. Vou mobiliar minha casa agora. Não, falando nisso, eu lembrei até do meu primo uma vez. Ele veio do norte, ele começou a morar aqui em Santa Isabel e tal. Aí, enfim, cara, ele recebeu um dinheiro, porque vendeu um terreno lá. Cara, ele torrou tudo em imóveis, cara. Imóveis. Pra dentro de casa, assim? Aí daqui a pouco passou 2 meses, o cara tava passando necessidade, mano. Você acredita? Acho que a pior coisa é sair vendendo as coisas depois. Nossa. Não, e chegava assim, todo pá, tenão de marca, aquela coisa. Falei, meu Deus. Conhecimento, né? E autoafirmação, né? É difícil, porque às vezes o cara precisa disso. Isso do Flávio, e ele é um cara super empreendedor, que deu super certo, é um viés, acaba as pessoas criando um viés cognitivo que o Nassim Taleb, ele fala, acho que na lógica do cisne negro, ele fala que as pessoas elas não se lembram do cemitério, de todo mundo que ficou no cemitério. Você só se lembra de quem sobreviveu, né? Ah, tem na cidade o pessoal aqui que tem mercado e tá indo muito bem. Pô, mercado é bom, né? Bom, quantos caras montaram e deram certo? Agora esses que foram, tem um cara que, sei lá, montou uma loja de roupa e tá indo muito bem. Mas quantos montaram e não deram? Então a galera esquece, você cria um viés cognitivo de não lembrar do cemitério, né? De quem ficou para trás. É muito comum. É que nem um clássico que teve, né? Tipo, acho que foi o ano passado, não sei se foi ainda esse ano, do... Qual que é o cara da SpaceX mesmo? O Elon Musk. Que investiu 1 bilhão, né? Foi 1 milhão ou 1 bilhão? Um bi? Em Bitcoin, velho. Falou, os caras já mudou totalmente. Mas pra ele era um patrimônio de menos de 1%. Então, o que foi pra mídia, que foi em notícias e tal, foi que o Elon Musk investiu 1 milhão no Aí todo mundo, 1 bilhão, nossa, né? se o Elon Musk investir, eu vou investir também. É que a gente se perde quando o valor é grande, a gente perde a referência de valores relativos, né? O que é 1 bilhão para ele? 1 bilhão para ele é menos de 1% do patrimônio dele. Então, para o cara que tem um patrimônio de 100 mil reais, Foi seguro. É como se você investisse R$1.000 só, é um pouquinho que ele investiu. E isso é perigoso, porque você não tem essa noção. E para investimento, para empresa, também é interessante, porque os caras falam assim, sei lá, vamos pegar uma empresa aí, sei lá, Grendene, vamos falar da Vale. A Vale teve o acidente da Vale lá, ela teve que indenizar em 5 milhões cada pessoa do acidente. Vamos supor que fosse isso. Eu não sei o valor que é de uma indenização. Só que você fala, putz, 5 milhões é muito, então a Vale vai quebrar. Só que a Vale, sei lá, talvez ela teve um lucro de 5 bilhões. O que é 5 bilhões? Então as pessoas, o que acontece? Elas ancoram para a vida delas, só que elas não ancoram para o jogo de onde aquele valor está acontecendo. Elas não ancoram no jogo real do que aquilo afeta percentualmente. Isso é tipo para Bitcoin do Elon Musk, que daí a galera quer entrar com todo o patrimônio. Pode poder todo. Todo o patrimônio. E daí é onde é muito arriscado. Vocês investem no Bitcoin? Eu invisto um pouquinho. Eu ainda não. O André tá mais mas eu invisto muito pouco. Então, porque assim, pouco. É a ideia do Elon Musk. Cara, vou pegar só um pedacinho e vou colocar, vou brincar exatamente, um pouquinho, entendeu? Bem pouco. Você não vai ser um louco de pegar, cara, vou pegar 100, não, vai. 80%. Mas tem cara, né? Eu acho que criptomoeda o caminho é de 1 a 5% do patrimônio, cara. Não tem muito. Eu faço assim, compro semanalmente, bem pouquinho, de uma moeda, de outra moeda, e daí eu faço isso semanalmente. Criei um processo de fazer isso de longo prazo. Não sei se vocês... Nem varia muito também meu patrimônio lá, fica... E é pouquinho. E você consegue investir, tipo, também pouco, assim como ações. Em tudo, né? Isso é importante. Assim como ações, tem que ser rico. Não cara. Ações você pode comprar por R$8. O meu caminho é por ações. Mas como? Eu não sei, né? Pode ser que o Bitcoin lá na frente, eu acho mais, talvez... Não seja a moeda do futuro, mas talvez seja. Mas pode explodir. Então, colocar um pouquinho, 1% do meu patrimônio talvez faça sentido, né? Então é bem assim. Agora o que você não pode fazer é investir somente em Bitcoin. Assim, eu acho muito arriscado. Ele pode explodir. O Bitcoin ou criptomoedas, ele é muito volátil, né? O que é o volátil? O volátil é aquilo lá. No começo do ano ele estava custando acho que $30 mil, ele foi para $60 mil, já caiu para $30 mil de novo, é seu patrimônio dobrar, depois ele voltar para metade. Então ele faz muito isso, ele sobe muito, ele cai muito. E não tem como saber, assim, tipo, você vai metrificar em quê? É descentralizado, né? É volátil, altamente volátil, não é regulamentado também, então, por exemplo, você pergunta, mas qual corretora, como é que eu começo a investir no Bitcoin? Cara, você vai investir em corretoras, as corretoras ainda não são regulamentadas. Então, se acontecer alguma coisa e o dinheiro sumir, você talvez... Ou se digamos lá, porque daí tem muito ataque cibernético em cima de Bitcoin, muita coisa assim. Então, eles tentam deixar offline tudo que é sobre o Bitcoin, assim. Então, se você compra uma Bitcoin, o seu acesso também é meio que offline. Daí teve uma história de um cara que morreu, e daí as pessoas que tinham investido em moeda
virtual não conseguiram pegar de volta a moeda porque só ele tinha a senha tinha desse senha, local que era exatamente. offline. Às vezes o cara tinha 3, 4 bitcoins. Então, 11, igual ia estar bilionário. O Caio não tem uns bitcoins lá dele lá? Caio? Que ele tava te comentado? Não, Será fui eu. Eu ainda peguei, ó, eu comprei e falei, mano, vou comprar R$300 de Bitcoin. Comprei lá R$300 e deixei lá. Aí foi acho que mês passado, tava valorizando em R$70. Aí eu falei, mano, vou tirar essa merda. Tirei 70, deixei lá. Aí eu mandei pra uma corretora, aí eu deixei lá, mas os 300 tá lá ainda no nem... Eu falo do negócio lá do joguinho lá, que o Caio Tava no buscando joguinho. a senha. Não, tem um... Não, do joguinho não. Ah, não tem nada a ver Esse com do Bitcoin. joguinho lançou. Tem um mesmo, que tem um joguinho agora que ele tá fazendo... Você faz grana dentro do jogo, mas só que é cripto. Acho que é X alguma coisa. É um bagulho que tá em alta. Tá em alta, tá né? em alta isso daí também. Aí eu fico imaginando. Essa parada, essa circulação de dinheiro, esse negócio de dinheiro rápido, vai muito em questão de ostentação, ansiedade das pessoas. Querendo ou não, é algo bom para vocês que trabalham na educação financeira, porque as pessoas estragam tudo ali e vocês vão para educar. Porque, cara, é muita coisa que tá saindo. Tipo, É bem isso mesmo. porque, tipo, ali na hora não tem o que você falar pra ele. Tipo, beleza, você dá o caminho, mas se não adianta, você vai falando que ele vai achar que você tá querendo atrasar ele, entendeu? Se eu conseguir. E se eu conseguir? Na verdade, a grande questão é que quando você põe uma coisa na sua cabeça, você acha que aquilo vai acontecer e você vai insistir mesmo que esteja errado, né? E infelizmente, às vezes a gente não ouve muito, né? Porque a gente acha que a gente pode. Às vezes a pessoa que tá falando, ela quer ajudar, às vezes não, né? E você vai ter que, muitas vezes, é aquela questão de aprender no amor ou na dor, né? Mas normalmente a gente aprende mais na dor, no amor você aprende menos, né? E vai quebrar a cara. Acontece. Exato. E A questão de dinheiro, desculpa te cortar, a questão de dinheiro é uma questão importante, né? Porque o que é dinheiro, né? Exatamente. O que é dinheiro, né? A gente é muito interessante, assim, que dinheiro, ele é uma confiança, né? Hoje não tem lastro dinheiro, antigamente tinha lastro, ou seja, para o banco lançar $1, tinha o lastro no ouro. Hoje não tem, então o dinheiro é impresso. O dinheiro, ele vale aquele papel ali que eu confio em você que aquilo vale. Mas o dinheiro, o papel, o dólar, o real, etc., eles são regulamentados. Quando você vai para moedas tipo Bitcoin e outras moedas, não tem essa regulamentação. Então, além da confiança, então é uma confiança que você deposita em algo que não tem regulamentação alguma. então, é isso que eu acho muito estranho. É perigoso. Mas pode ser que daqui a um tempo tenha essa regulamentação, pode ser que não. Exato. Então você é aposta. É uma São relações baseadas em confiança. Confiança, uma coisa que não entra na minha cabeça é como que esse Bitcoin é gerado, da onde ele surge. Porque, assim, é a mesma coisa que eu pegar um papel aqui, eu pegar um papel sulfite e colocar 100 reais. Aí eu crio vários papeizinhos de 100 reais. E eu falo aqui pra vocês, ó, é o seguinte, agora eu tô dando pra vocês esses 100 reais, esses papelzinhos de 100 reais, e vai num comércio que tá aceitando esses 100 reais de sulfite. Valor. E aí todo mundo começa a espalhar isso, mas de fato é uma coisa que eu criei do nada. Então, o que é assim, da onde surge esse Bitcoin, cara? É que nem valor. É que nem vocês me corrigem se eu estiver errado. Quando você fala de valor, é muito da percepção da outra pessoa. Se eu chegar aqui e falar, não, esse pote aqui é 100 mil reais. Pronto, quem vai querer? Você quer uma fatia pra você? Toma uma fatia pra você, uma fatia pra você. Aí todo mundo aceita isso e vamos que pronto, vamos. Aí aparece mais um louco. Não, você tá cobrando. se você tá vendendo por 100 e o outro fala, não, eu quero comprar tudo por 200. Aí o outro, não, eu quero dar 300. Aí quanto é o valor? É difícil, né, mano? A construção de valor é difícil. Mas eu gosto de brincar, de falar que eu prefiro investir em coisas que agregam valor, assim, que constrói valor. E eu penso que as duas coisas que mais constroem valor eu gosto muito de ação de empresa e eu não invisto por causa de eu achar que é um caminho que também é bom, mas eu gosto mais de empresa do que de imóvel, e são fundos imobiliários, porque são coisas que às vezes constroem valor na vida das pessoas. Você tem um imóvel, você tem um lastro real que ele existe ali, ou você tem uma empresa, se ela for boa e se ela crescer, você ganha muito dinheiro, você constrói valor, né? Então você vai construir valor, porque a questão do dinheiro, você pode fazer, eu acho que são 3 coisas com ele normalmente que você pode fazer se não for gastar. Ou você empresta para alguém para render a juros, né? Com as criptomoedas é a mesma coisa. Ou você, na vida real, você empresta para alguém, não é regulamentado, mas você vai ganhar juros. Ou você investe num imóvel, numa casa, ou para alugar, ou para você morar, ou você investe num negócio, né? O Bitcoin, ele vem numa coisa de você apostar contra uma moeda, tá? Porque quando você compra o Bitcoin ou qualquer criptomoeda,
você está apostando a favor dela e contra a sua moeda, que é uma aposta contra, tá? Caramba. Porque moeda sempre é paridade, você não tem, que é o Bitcoin. O Bitcoin Existe está valorizando frente ao dólar ou frente ao real. Então você tem mercados que você está apostando contra a moeda. O que eu penso muito? Eu não sou muito da linha, mas isso daí é linha de princípio de filosofia de investimentos. Eu, por exemplo, não sou muito da linha de apostar contra a moeda e eu tenho meio receio de emprestar dinheiro a juros. Eu acho que é melhor eu colocar meu dinheiro em negócios que eles parecem bons, que eles têm dados que são bons, que eles têm resultados bons, que eles prosperam ou crescendo ou gerando muito resultado financeiro e que esses negócios vão agregar valor na minha vida. Então, é uma questão de valor. Mas quando você cai para cripto, na verdade, assim, eu não vejo um valor correlacionado a ela. Como renda fixa é um pouco assim também. É muito mais confiança e cripto ou forex, por exemplo, que você aposta uma moeda contra a outra, é aposta. Você aposta que quando você compra o Bitcoin, é que você acredita que sua moeda vai se valorizar frente a ele. Né? Exato, eu acho uma aposta. mais perigoso, acho mais difícil daí. Exato. Mas eu acho que pouquinho, né, é legal, porque é um potencial. Eu penso muito do Bitcoin hoje, se ele chegar num certo nível, talvez eu compre aí um pouquinho. Sim, mas sim. depende do nível que chegar. Se não, tá bom também. Tá bom, também tá tudo certo. Então, assim, hoje, vamos imaginar uma pessoa que tem, sei lá, vou colocar aqui, tem 100 mil reais. Tem 100 mil reais. E aí ela escutou alguma coisa na academia de finanças, viu uns vídeos falando que comprar ações significa você ser sócio de empresas. E eu tenho 100 mil reais. E aí? Eu compro ações ou eu se torno sócio de uma empresa, tenho 50%? E aí? Na visão de vocês em relação a isso? A ação, na verdade, é um título que você é um sócio minoritário, né? O sócio minoritário, você tem alguns direitos, né? O que eu acho que é legal do sócio minoritário? A grande questão é você escolher os negócios que realmente estão indo bem, porque se o negócio for mal ele quebrar, você perde sua participação. Então, o sócio minoritário, acho que o legal dele, o que é? Eu entrei numa empresa, eu comprei uma ação, se você tiver um caminho, uma rotina para investir, você não vai ficar nela até ela quebrar, porque ela começa a apresentar sinais e você sai. Mas se você ficar nela até ela quebrar, você perdeu o seu dinheiro, mas você não compromete seu patrimônio. Sim. Tá? Mas só que também você não vai poder ir lá, eu sou sócio da loja Zender. Você não pode chegar lá na loja e falar que você é sócio, mandar o cara mudar o layout, querer mandar. Você não vai mandar. Para você participar de conselho, você tem que ter 5% das ações, que é muito dinheiro, alguns bilhões você tem que ter, né? Então, é para uma empresa grande. Mas, o que é interessante, pelo outro lado, você está protegido. Agora, no negócio real, vamos supor que a Academia de Finanças estava indo mal das pernas, a gente se endivida, pega um monte de dinheiro e quebra. Se a gente quebrar e ficar devendo muito, isso vai comprometer, talvez lastreie o nosso patrimônio pessoal, vai lastrear. Mas aí não é um sócio minoritário, a gente é sócio real. Sim. Então, o que eu vejo muito? Para as pessoas comuns, construir participações em negócios bons é bem interessante, porque se der tudo ruim, o que ela vai perder é só o que ela pôs, ela não compromete o patrimônio pessoal. Mas tem grande chance de dar certo, porque tem uma assimetria aí, né? A simetria é uma coisa muito falada em investimentos. O que é assimetria? É quando a sua possibilidade de perda é pequena e a sua possibilidade de ganho ela é ilimitada, né? Por exemplo, a Raia Drogasil, que está custando 20, vamos falar, R$25 que está agora. Há 15 anos atrás, nesse preço que ela estava, custava 2 centavos. Então, se você comprasse uma ação por 2 centavos, a sua possibilidade de perda por ação era de 2 centavos. Mas a sua possibilidade de ganho chegou em R$25 agora. Cresceu, acho que dá 1000 vezes quase de crescimento, se eu não me engano, mas cresceu muito. Era uma exceção, foi uma empresa que fez isso, nem todas fazem, algumas quebraram ao longo do caminho, né? Mas é assimétrico. Eu acredito que é um processo assimétrico. Se você entende um pouco, filtra negócio e tem um processo de construir participação que ele não é muito concentrado, porque também é perigoso assim. Você fala, o cara pega 100 mil e entra com tudo no mercado agora. Aí você está num topo, o mercado está esticado, porque normalmente as pessoas querem entrar quando o mercado está esticado. E aí vai demorar, às vezes demora 10, 15, 20 anos para o recurso voltar. Nossa. Outra coisa é aquele aluno lá de gestão de fundo, o cara queria pegar uma grana e comprar tudo de um fundo. Caramba, que louco! Não sabe nada. O pai dele, na verdade, tá com um imóvel lá no Rio Grande do Sul, e o imóvel vale R$200 mil, ele falou assim, poxa, eu vou vender e vou colocar nesse fundo aqui. Ele mandou uma mensagem, porque naquele fundo... Fundo imobiliário. Sim. O fundo imobiliário falava que estava pagando 10% ao mês lá. Não, aí já é pegadinho. 10% ao mês, não, 10% ao ano, perdão. Ah, tá. 10% ao ano, mas possível, né? 10% ao ano. Mas fundo imobiliário é renda variável também, ele varia, e não tem como, assim, geralmente você não garante, não é renda fixa que você garante 10% ao ano, então não é assim, eu tive que explicar para ele, caso ele quisesse ir para fundos imobiliários, tem que fazer uma carteira com 10, 12 fundos diferentes para você se blindar aí,
Porque vai que aquele fundo quebre. Diversificar, tempo de Diversificar. posição E lentamente. Uma pessoa que tem 100 mil reais que queira investir, e que a gente. Primeira coisa, a gente acha que tem que ter conhecimento, né? Mas digamos assim que a pessoa não tenha nenhum conhecimento e não queira investir em conhecimento. Ela vai conseguir apenas produtos de renda fixa e os produtos de renda fixa que não tenham risco, né? Que são. Ela pode, por exemplo, colocar no CDB de liquidez diária, ela pode colocar no Tesouro Direto, mas vai render pouco. É aquela coisinha de reserva de emergência. Né? Agora, se ela quiser ter ganhos de verdade com esses 100 mil reais, ela vai ter que estudar. Porque daí vai ter. A gente aqui em pouco tempo falou sobre ações, sobre fundos imobiliários, Exato. sobre renda fixa, Bitcoin, Muita coisa. Mas esse mundo é muito grande. Então, qual vai ser o caminho que ela vai trilhar? Eu acredito que a melhor coisa a fazer é investir em conhecimento. Hoje tem muita coisa gratuita, mas geralmente coisa gratuita na internet é muito disperso, assim. Você vai lá, chega lá na internet, daí tem um que fala sobre um assunto, outro que fala outro. Eu acho que você tem que ver o que faz mais sentido pela história da pessoa, pelo jeito que ela diz, ou as pessoas, né, daquele negócio, talvez seguir aquele caminho, porque existem muitos caminhos. E tem que ver, eu acho, caminhos de pessoas que realmente têm resultado. Porque tem que tomar cuidado com essa coisa da ganância, né? Aquela imagem daquele cara com um carrão, com uma piscina e tudo mais. Aquela bolota de dinheiro. Mas eu vejo nas palestras de vocês fazem até uma perguntinha. O que é ativo, o que é passivo? E o que é ativo e o que é passivo? Explica aí pro pessoal. Financeiro? Ativo financeiro é o que te traz dinheiro de volta. E o passivo é o que te leva o dinheiro embora, né? Então, por exemplo, os 20 mil reais lá que o Flávio Augusto pegou, ele investiu em ativo. Porque ele investiu num negócio, né? Que é um ativo que tinha a possibilidade de trazer dinheiro de volta para ele. Então, por isso que ele é fora da curva e fez um negócio que deu certo. Um ativo tem essa característica, né? Agora, se ele pegasse esses 20 mil reais e comprasse imóveis, ele estava investindo em passivos. Porque quanto que vai valer um imóvel daqui 2 anos? Exato, entendeu? Perfeito. Então, quando você investe em ativos, você está investindo em algo que daqui a 1 ano, 2 anos, tem a possibilidade de te trazer dinheiro ou de te trazer renda. Entendi. E, infelizmente, a gente geralmente investe em passivo. E passivo. Porque a maioria acaba fazendo isso. E uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é assim, vamos lá, eu tenho meus 200 mil aí. E aí, eu tenho o meu sonho de ter minha casa. Eu quero ter a minha casa. Meu sonho, porque minha mãe falou, eu tenho que ter minha casa própria. Vou pegar esses... Vai casar, né? Casa quer casa, poxa vida. Casa, poxa, né? E aí, a maioria das pessoas fala, poxa, eu vou comprar, eu tenho que garantir minha casa. Vou pegar esses 200 mil e colocar. Existe alguma outra possibilidade de, por exemplo, pegar esses 200 mil e colocar para investir e depois comprar uma casa? Como é que é essa brincadeira aqui? Será que dá para render mais ou não? Será que vale a pena comprar uma casa e ter a minha casa ou viver de aluguel? Como é que é essa situação aí? Normalmente, financeiramente, se você jogar e pegar tudo que você tem disponível, é mais interessante você investir para depois você comprar uma casa. Se você tirar o emocional, se você pensar só financeiramente. Mas, André, eu tô pagando aluguel, André. Eu tô tirando o que eu tô pagando de aluguel. Aluguel vem todo mês, né? Eu tô com 200 mil lá guardado, beleza. Só que, o dinheiro que eu tô pagando no aluguel não tá valendo a pena, André. Olha que interessante que é, né? E aí eu vou falar uma coisa que é mais avançada, que é para renda variável, mas é interessante, né? Sempre o aluguel numa média, vamos você pegar uma casa de 200 mil, o aluguel gira em torno de 0,3% ao mês. Uma casa de 200 mil, você vai pagar 600 reais de aluguel. É uma média que talvez você tenha uma distorção de 0,4%, você paga 800 reais de aluguel, né? Mas uma média é 0,3% imóvel residencial. Então, um imóvel residencial é um caminho, existem vários caminhos, né? Então, um imóvel residencial, você vai pagar 0,3% do valor do montante de aluguel. Em 1 ano, você paga 3,6%, né? Então, 0,3 vezes 12, 3,6%. Então, um imóvel de 200 mil, em 1 ano, você vai pagar algo em torno de 7.200 de aluguel. Existe, depois que você aprende a investir no mercado, que você conhece o mercado, existem empresas que, por exemplo, te pagam 6% ao ano de renda, né? Então, o que vai acontecer? Se você tivesse esses 200 mil lá, nessa empresa, é claro que não pode entrar de uma vez, você tem que ter processo, tem que aprender... Mas com os 200 mil lá, você ia pagar o aluguel, num ano você ia pagar 7.200, só que ele rende 6%, vai render 12 mil de renda.
Então, numa média, pode ser Sim, oscilação, mas você vai pegar, você vai estar salvando aí 4.800 todos os anos. Você está salvando R$400 por mês. E esse patrimônio que está nessas empresas, numa média, tende em 10 anos de multiplicar pelo menos por 3 vezes. Então, daqui 10 anos, você tem chances grandes de ter uns 600 mil. Daí você compra a casa e fica com uma parte de novo e para de pagar aluguel, ou continua pagando se quiser. É um caminho, mas tem caminho em renda fixa também, que dá para ir. Por exemplo, né, tem renda fixa, se o cara tiver expertise, né, já renda fixa tem títulos pagando 12%. Se souber usar, dá para conseguir mais até. Mas até falando sobre aluguel, uma coisa que às vezes, o que eu particularmente acho de aluguel? Eu acho que é interessante, mas a gente fica com medo, porque nós humanos, a gente quer ter a segurança, né, da casa. Isso é muito comum, é normal. Então a gente tem algumas dicas para quem talvez esteja pensando, poxa, mas vou morar de aluguel, tenho R$200 mil. No caso, por exemplo, você pode pagar o aluguel anualmente, à vista, né? Boa. Você pode antecipar e pagar, faz um contrato que você paga anualmente. Faz um contrato que você pague 2 anos antecipado, ou 1 ano. Geralmente você vai conseguir um desconto muito bom. Então, aqueles R$7 mil, talvez você pague R$6 mil. Quanto? Não era 7 mil, era quanto? Era 800? 7.200, você vai pagar talvez 6.500, porque a pessoa que está recebendo ali, ela não tem risco zero, né? Então, ela vai te dar um desconto. Talvez você pague 6.500 nesse aluguel. E daí você vai e guarda esse dinheiro novamente. Daí você vai conseguir ter guardado mais dinheiro, porque você vai investir provavelmente esse dinheiro com essa mentalidade, e daí no próximo ano você paga também assim. Então, se você tem uma reserva, pega esses R$200 mil, coloca um pouquinho de reserva, coloca 30 mil de reserva, e daí anualmente você vai e antecipa um pagamento de aluguel, a chance de você perder, né? Muita gente tem medo de ficar mudando toda hora, morar de aluguel tem muito essa referência também. E realmente é ruim. Quando você passa perrengue para pagar aluguel, é ruim. Agora, quando você faz isso por sua escolha, você pode escolher de pagar antecipado, você pode escolher de ter uma boa reserva. Não deu certo esse aluguel. Daí você tem esses R$30 mil de reserva, você vai e paga à vista outro lugar. Exato. E tem pessoas assim, tirando as pessoas que não têm os seus 200 mil, mas existem pessoas que falam, poxa, eu quero ter minha casa própria, aí não tem esse controle financeiro, não tem essa mentalidade, acaba entrando num financiamento de uma casa, aí acaba pagando, sei lá, o triplo de uma casa praticamente, né? Aí o que acontece? Ela fica, tipo, a vida inteira pagando o financiamento, ela não consegue mudar, não consegue vender. Porque não é dela. Tipo, ela tá alugando a casa mesmo, gente. Não, pior que é verdade. Tá alugando. Aí vem o Covid, mata ela, o banco vai volta de novo, aí vende. Mano, você vê, tá vendo como que é? Tipo, aí vai ali, aí o banco pega de novo, leilou, aí ganha mais dinheiro em cima, aí vai indo, velho. Porque o financiado você não é dono, né? Você não é dono. A casa. Às vezes eu fico pensando, cara, esses bancos Nossa, é mal, hein, velho? Você sabe o que Amigo acontece? Acho que é uma coisa prática, porque às vezes tem gente que não tem o dinheiro e quer ter uma casa. O que eu acho que o cara tem que pensar? Ele tem que entender muito bem assim, essa casa que eu vou financiar, ele saber certinho a parcela que é, né? Quantos que é. E se eu for alugar uma casa igual essa, quantos que eu pago? Normalmente, para alugar, ele vai pagar menos que o financiamento. Se ele pagar menos, o cara... Porque tem cara que não tem dinheiro. Fala, putz, eu não tenho... se eu não fizer isso, eu não vou ter minha casa nunca na minha vida. Então, eu vou financiar uma casa. A gente já viu bastante exemplo, pode ter uma exceção, mas uma média é assim. O cara vai financiar uma casa e ele vai, sei lá, pagar um financiamento de R$1.300 por mês. Ele vai pagar. Só que para alugar ele vai pagar R$800. O que ele faz? Financia ou aluga? Ele pensa que ele está pagando os 1.300, né? Ele aluga e vai investindo 500 todos os meses. Desse jeito, ele vai ter mais rápido essa casa e vai desperdiçar menos recursos, mesmo pagando aluguel. Isso aí mais ou menos em quanto tempo você acredita que ele acabar? Dependendo, talvez, depende, mas talvez, porque ele tem que dar um sinal de 20%. Se ele pegar o sinal e começar investindo também, talvez uns 10 anos, Jefferson, o cara consegue. Talvez em 10 o cara vai pagar 30 anos no financiamento, talvez em 10 ele consiga comprar uma. Então, é isso, porque você vai lá ver as parcelas, tá, sei lá, 1.000 meses para pagar. Aí, enquanto em 10 anos o cara consegue ter. 30 anos, muitas vezes, o cara paga em 30, né? 30 se o cara fizer isso, só que a gente, por não ter esse conhecimento de conta, de vislumbrar, extrapolar, mas às vezes o cara em 10 anos, se ele for focado e o excedente ele investir mesmo, ele tem grandes chances de em 10 anos ele tem que dar 20%, que ele teria que dar para comprar, né? Ele investe os 20% e vai pondo essa diferença a mais todos os meses. E tem grandes chances, vamos aí, de em 10 anos ele conseguir. Se ele fosse fazer em 30, que se não for em 10, que sai em 15, mas na metade do tempo.
são 15 anos que ele não pagou os 1.300 por mês que ele deixou de pagar e poderia investir. Mas aí tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Eu acho que é O mais jogo é difícil aí. disciplina. O jogo é disciplina. É foda tipo, você investir no futuro, assim, na cabeça da pessoa, né? Investir no futuro, nem, que nem a típica frase. Nem sei se eu vou estar vivo até lá. Isso aí. Aí chega lá e eu tô aqui. Eu acho que eles fazem essa frase assim justamente para se esquivar, né, cara? Porque o ser humano ele precisa de várias frases pré-montadas na mente para que ele não tome aquela decisão, Ele tem né? que justificar. Justificar alguma Ele coisa. tem que se justificar. Exato, o tempo todo. Porque... É isso aí. Como é que tá o nosso tempo aí? Só pra... Tem bastante coisa aqui, velho. Até meia-noite, até meia-noite tá bom? O que eu queria colocar aqui, cara, é algo mais... É um desafiador, tipo, vai provocar um pouquinho vocês, que é em relação, tipo, de uma pessoa... Todo mundo consegue atingir resultados bons, investir na bolsa... aquela pessoa que trabalha e ganha seu salário mínimo, por exemplo. A vida inteira, ela ficou 60 anos da vida dela trabalhando com salário mínimo, mas ela tentando investir alguma porcentagem do salário dela na bolsa. É possível, ou é atrelado à liberdade, ao que ela tem de mentalidade relacionada à liberdade financeira, se ela precisa empreender, se ela... O que você acha? O jogo é conhecimento, provavelmente, né? Porque se ela ganhando o salário mínimo durante a vida inteira, ela consegue investir? É mais difícil, claro. Ela talvez consiga investir 10% do salário dela. Se ela conseguir, porque com o salário mínimo fica muito difícil, a gente tem total noção. Mas se ela conseguir guardar 10%, ela consegue, só que ela vai ter que ter um pouco de conhecimento, porque se ela simplesmente investir em ações, existem ações que nos últimos 10 anos, como o Beraldo mostrou aí, valorizaram mais 1000 vezes, talvez, mas tem ações que viraram nada. Então, qual que é a ação, como que ela vai escolher qual que é a ação que ela vai investir? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que tem que ter conhecimento, tem que aprender. Eu acredito muito que a pessoa ela tem que ser o gerente dela, ela entender bastante assim das decisões a tomar. E eu acho que depois que você traz o conhecimento não é difícil. Eu acho que o segundo desafio é só a psicologia, cara. É disciplina, tudo na vida é disciplina, emagrecer é disciplina, qualquer coisa é disciplina, não tem. Leitura é disciplina, tudo. E aí depois do conhecimento é a psicologia, como a pessoa vai se comportar, né? Porque o mercado, o caminho que vai te trazer mais resultado mundialmente é a renda variável, são ações que mais trazem resultados, assim, os estudos mostram, mas ele é um caminho que mexe muito com o seu emocional. Você tem momentos de altas grandes que você fica muito eufórico, você acaba fazendo bobagem às vezes, e tem momentos de quedas grandes que você fica muito desesperado e também você acaba fazendo bobagem. Então, se você tiver uma psicologia adequada, eu acredito que é possível para qualquer pessoa, tendo uma renda que ela consiga ajustar e salvar um pouquinho, 10% ao mês aí. Se ela salvar 10% ao mês e conseguir manter o padrão de vida quando ela chegar lá, que o problema é que ela vai mudando tudo isso. Mas se ela tiver essa psicologia adequada, salvar 10%, eu acredito, e souber investir, eu acredito que é um processo aí de 20 anos a pessoa chega. E aí, complementando, uma coisa que é bem interessante, por mais que ela ganhe um salário mínimo ali, ela pega os seus 10% e põe como investimento, e ela busca conhecimento para que ela possa aumentar o salário dela, é uma estratégia também. Então, poxa, eu ganho o salário mínimo, beleza, mas eu vou buscar conhecimento para começar a ganhar 3 mil. Beleza, aumenta a renda, você pega mais R$300 aí por mês garantido para você. Quando você aumenta a renda, você consegue livrar as suas necessidades básicas mais fácil. Exato. E hoje, com a internet, com a tecnologia, a gente tem uma democracia no conhecimento, né? Claro, você tem que saber filtrar muita coisa, mas buscar alguns conhecimentos corretos ali para você alimentar o seu cérebro conhecimento para gerar mais renda, aí é uma das estratégias também. A gente vai entrar agora nessa parte mais de marketing digital, como que o marketing digital ajudou a Academia de Finanças, o quanto que ela, até no patrimônio de vocês mesmo, o quanto que ela representou em questão... Boletão. Mas eu fico pensando aqui que essa era do marketing digital, tanto com investimentos, tanto com a pessoa que adquire, tá ficando ainda mais dividido daquelas pessoas que ganham e daquelas pessoas que não ganham. Porque com a alta do marketing digital, que dá uma expandida no conhecimento, leva para mais pessoas, uma palavra que você fala já atinge muitas pessoas. A ostentação hoje, né, tipo, da forma que o cara ganhou, tipo, vendeu algo, faz os seus cursos, vende cursos, hoje tá bem famoso, né, vender curso. Às vezes o cara nem trabalha para construir um produto que realmente mude a vida de alguém, é mais para ganho próprio, ele ganha e tá rico.
Ganha, fatura muito. Rico, né? Rico. Muitas das vezes fatura muito, que nem a maioria dos trades, eles ficam ricos vendendo curso. Pirâmide. Pirâmide. Aí, tipo, uma parte o cara ganha muito dinheiro, que beleza, dependendo se o cara, a liberdade financeira dele, se ele manter o custo de vida dele lá, 10 mil por mês e fazer no primeiro lançamento dele 44 milhões, que nem do Thiago Finch, pronto, já era. Aí ninguém fala que Acabou. pra fazer um lançamento de 6 em 7 precisa fazer 7 lançamentos. Então. Ninguém fala. Aí, tipo, aí divide muito. Aí na hora que ele vai vender, pôr isso pro mercado, porque esse é um dos malefícios também do marketing, né? Quando a pessoa não sabe trabalhar, aí ele vai lá e expõe aquilo. Você também pode ganhar, tal. Aí, de acordo com a realidade da outra pessoa, aí vem a ganância, vem a ansiedade, aí acaba quebrando tudo isso, entendeu? Eu acho que todo meio, o marketing digital, o investimento, é que às vezes as pessoas pegam alguns exemplos e tem muita coisa que é fake, que é maquiada, e eles distorcem. Tem caras que são reais, que tem muito resultado, e tem cara que atingiu muita gente no marketing digital, mas esse cara começou lá atrás a plantar muita coisa também. Mas tem coisa que a gente não sabe de verdade o que é, né? Não sei se vocês assistiram, agora não surgiu o nome do documentário da minha cabeça, mas não é o Dilema das Redes, é um outro que está passando, que ele fala dessa questão do que é real e do que não é em marketing digital, enfim, em tudo. Então acho que tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é palco, né, que estão fazendo e não é plateia. Exato. Mas eu acredito muito que o marketing digital ele é uma ferramenta que ele te expõe para muita gente. Se você quiser ter uma exposição, você tem uma exposição mundial, né? Você gravar um vídeo no YouTube, se as pessoas gostarem, o mundo inteiro pode te ver, o Brasil inteiro pode te ver. Exato. Então, eu acho que ele é uma ferramenta que ele é fantástica para a academia. O nosso processo, o nosso jogo, ele era muito presencial, ele não era muito online. Mas a parte digital, ele mexeu muito com a gente fez um evento numa cidade vizinha aqui, que quando veio o negócio não cabia mais gente, começou a lotar e fila, veio mandar a gente embora, a gente viu que aquilo, se a gente jogasse o digital para levar a gente para um evento, era um canhão aquilo ali. Você podia levar muita gente, era possível levar, né? E eu acho que ele proporciona tudo isso, ele propicia isso pra gente. Só que se você não tiver uma estratégia para você alinhar tudo isso que vem, não tomar cuidado com tudo isso, pode ser que o cara vá para o céu e depois ele volte para o inferno, né? Exatamente. E sobre essa parada do marketing que tá bem nessa onda do marketing digital, todo mundo tá entrando e tal, e tá muito, até brinco aqui na agência, tá muito empreendedor papagaio. O que é empreendedor papagaio? Aquele cara que ele escuta algo, vai lá, replica e fica só falando, fica falando. Só vai transmitindo. Só que ele nunca viveu aquilo ali. Vou dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que você aprendeu uma estratégia mirabolante no marketing digital, só que agora tira a internet. Vamos lá, faz marketing agora. Entendeu? Acabou. Agora, vamos lá, tira a internet. Agora, como é que você vai impactar o seu cliente final sem usar a internet? Porque agora a internet não existe mais. E aí? É aí que você começa a perceber se os caras têm os fundamentos de marketing, que são os princípios que o Kotler ele divulgou bastante. Foi um outro rapaz que criou os 4 Ps, mas aí o Kotler divulgou bastante, que é os 4 Ps do marketing: produto, preço, prazo e promoção. Baseado nos fundamentos básicos, você vê se realmente o cara ele é um profissional ou ele é um empreendedor papagaio, que fica replicando o tempo todo. O Philip Kotler é o cara que acho que é a base, né? Ele que construiu a base. A galera veio porque o marketing digital ele deriva do marketing normal, né? Que é a base de tudo. Mas eu vejo que talvez o processo, eu acho que ele é uma ferramenta importante que tem que usar, porque ela atinge muita gente, mas você tem que se desenvolver também, mesmo quando tem um processo, tem você da Inbox, que é fantástico o trabalho, mas se a outra parte não tiver um pouco de conhecimento e ele não entender algumas coisas, fica muito difícil do processo evoluir. Você tem que saber o que você quer. Por exemplo, a gente na academia lá atrás, a gente queria lead. Era o que a gente queria lead para levar para um lugar. Mas o que é lead? Como é que é? Qual que é o CAC disso? Você tem que ter algumas noções, algumas coisas. Se você não tiver isso, se você não se desenvolver também com o seu parceiro, com a agência, se a gente não entender um pouco do jogo, a gente não consegue, é difícil ter resultado. Perfeito. Então, e falando sobre esse negócio de leads e tal, é uma coisa que eu acho muito bacana. Vocês, eu não vou abrir números, óbvio, mas vocês, se for comparado com os outros segmentos, no mesmo segmento, vocês têm um menor lead, cara, menor custo de lead do mercado, menor.
Você vê aí os caras pagando... O que vocês pagam de lead hoje, você vê a galera pagando 4 vezes mais. É isso mesmo. E pagando ainda com alegria. Com alegria, feliz. Mas só que a nossa mentalidade é uma mentalidade de growth, uma mentalidade de crescimento, entendeu? Não é aquela coisa do tipo, mano, o mercado a média do mercado é isso e vamos ficar na média. Não, cara, a gente tá buscando algo a mais e melhoria. Tira recurso do que não funciona, coloca na aloca recurso. Total. É como se fosse assim. Exato, não é assim, igual o boleto que os caras pagam no Facebook Ads, meu Deus do céu. Dá pra imagina se cair isso na nossa conta, opa, tá bom demais. O carro todo bem pra pagar o carro, pô. Entendeu? Só que a mentalidade bacana que é deles é o quê? Poxa, eles monitoram cada R$1 que a gente coloca. Entendeu? Não é aquela coisa do tipo, temos recurso e vamos que vamos. Não, cada R$1 que a gente coloca, quero ver, vamos medir, vamos controlar isso aqui pra gente. Como é que tá o processo, né? Como é que tá o processo? Se você tá entrando, mas o que tá ficando... Como é que tá, né? Faturamento é uma coisa, mas enquanto a gente está de despesa no geral, e qual que é o lucro? Será que o lucro tá valendo a pena? Que não tá? Porque fica perigoso. Às vezes o cara se ilude com faturamento, mas faturamento não paga a conta, né? Exato. Faturamento cara, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Vocês acham que, tipo, para um cara investir, começar a ter essa mentalidade de investimento, ele tem que ter visão de negócio, cara? Ajuda, mas não precisa ter. Mas eu acho que se o cara aprender um processo, um caminho, ele não precisa ter, eu acredito. Mas se você quiser ser muito acima da média, quanto mais conhecimento você tiver, vai te ajudar. Assim, mas acho que é o repertório, né? Eu até brinco também. Imagina, você vai num barzinho e você fala assim pro cara, toca tal coisa. Ele, não sei cantar. Toca, não sei. Ele só sabe tocar um tipo de música. É porque o repertório dele é muito pequenininho. Agora, quando você começa a consumir diversos outros conteúdos e informações, você tem um repertório gigante e consegue até esquivar algumas estratégias. Né? Um ponto perigoso que eu vejo é assim, por exemplo, eu tenho alguns processos de investimento que eu sigo, mas eu estudo e eu leio muita coisa. Eu não trago tudo que eu sei para o meu processo de investimento. Eu sei fazer muita coisa. Eu faço, talvez, do que eu sei, eu faço 5%, 3% só. Por que eu não faço o resto? Porque para mim não faz sentido. E se eu for trazer alguma coisa, eu trago de forma pequena. Eu faço com pouco, vou testando, vou ajustando e trago para a rotina. Eu acho que isso serve para investir, mas serve para negócio. Você aprender uma ferramenta ferrada, você fala, cara, vamos mudar tudo. Não tem como. Não é assim. Traz um pouquinho, vamos mexer um ponto. Que acontece. É isso mesmo. Mexer um ponto, você mapeia. Você não pode. Você tem que tomar cuidado com o conhecimento que vem, porque ele pode te ajudar, mas ele pode ser perigoso também. Com certeza. Sabe, você estava falando do marketing digital, estava lembrando de algumas coisas aqui. Eu acho que a Academia de Finanças deu muito certo, porque a gente tinha o nosso... nós tínhamos um know-how ali, um conhecimento que veio da minha escola, dele também, o Beraldo já tinha investimentos, mas também tinha o consultório, então ele já sabia como que negócios funcionavam. Então, essa parte do negócio, então nós não éramos assim, nós vamos usar então agora o marketing digital, mas nós sabíamos como gerenciar negócios, né? Então ficou mais fácil. E o marketing digital deu um up total, porque nós sabíamos como gerenciar negócios e sabíamos como captar. Tal que nossas primeiras turmas foram em Santa Isabel. Tinha coisa de 30 alunos a primeira, daí a segunda, a terceira. Mas assim, chegou uma hora que ficou difícil pra gente. Porque quando você conhece as pessoas, daí você tem o número de pessoas que querem fazer o seu curso, bacana. E as pessoas conheciam a Academia de Finanças, a gente tava começando as pessoas estavam começando a nos conhecer. Isso daqui é uma dica bacana para quem está nesse processo, né? Devam ou não ter uma agência. Porque se você está no momento que você quer crescer, a agência vai fazer com que você cresça. Porque seria impossível a gente dar cursos em São José dos Campos, Taubaté, em São Paulo, se não fosse um marketing digital. Isso pensando presencialmente, né? Nós fazíamos assim, captação online, as pessoas se interessavam, nossa, que legal, eu quero fazer uma palestra com esses caras. Bacana. Isso. Se inscreviam, daí iam lá e nos ver em Taubaté. Daí a gente enchia 200, 300 pessoas para assistir uma palestra nossa em Taubaté. Mas foi graças ao marketing digital. Porque se fosse de boca a boca, isso não teria. Imagina vocês entregando. Não, beleza, vamos fazer um folder. Faz um folder, vai espalhando em comércio. E a gente tentou fazer isso, tá? Eu peguei bem no começo, acho que eu não tava na agência. Então, mas algumas estratégias assim, igual, foi bem lembrado que o Jefferson falou, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, eu vou fazer a mesma coisa que os caras estão fazendo. Só que ele não entende que tem um background disso daí. Existe uma experiência, um know-how pra poder focar. Foi onde a gente criou, né, o produto, a gente percebeu a necessidade, a gente criou o produto de assessoria de marketing mesmo. Exato. A gente tem resultados, né, com aqui em Santa Isabel mesmo, de faturamento de mais de 30%, né? A gente colocou no mês, né?
a gente pensou assim, poxa, vamos estruturar uma metodologia. Aí estruturamos uma metodologia baseada com alguns clientes que a gente começou a testar, e aí a gente aplicou com o nosso conhecimento, nosso know-how, e hoje a gente consegue aumentar 30% o faturamento em 90 dias. É muito louco. Claro que o negócio, ele precisa ter um histórico de faturamento. Precisa ter um histórico, mas aí a gente vai lá, entra, avalia todo, faz toda uma análise, e dentro dessa análise a gente cria as métricas e faz o crescimento do faturamento. Por enquanto, a gente só tem 3 clientes de assessorias que a gente tá trabalhando, testando, e os 3 estão tendo um baita de sucesso aí. Ontem, né? Ontem a gente já teve fora, né? Já tem de marketing, uma visão de negócio. Pro empresário, né? Tipo, até é algo mais para quem tá começando mesmo, né? Tá engatilhando, ele não precisa ficar se preocupando nessa parte de números, de marketing, do que a gente oferece em relação ao CAC, a gente tem até a taxa de churn que a gente também avalia. Então, assim, ele se preocupa um pouco, né? Tipo, ele pensa mais no crescimento do negócio dele. Exato. É um conjunto. Dele. Por isso que a gente foca no que ele sabe fazer. A gente desvinculou um pouquinho de nome de agência, porque, tipo, a agência é uma que ela foca mais no entregar o resultado dela também, não muito do cara, às vezes, entendeu? Exato. Ela trabalha para entregar resultado. A assessoria tá no jogo. Se você ganha, a gente ganha também. E nesse formato de assessoria que a gente tá trabalhando, porque qual que é a visão, normalmente, do empreendedor ou eu vou contratar uma agência para fazer uma arte, para fazer, mídias sociais, tal, para criar um site e tal. Só que a gente está trazendo no mercado uma mentalidade diferenciada. A gente quer colocar para o mercado o quê? O marketing é mercado em movimento. Ponto. A estratégia deixa eu analisar esse negócio, deixa eu analisar esse produto. Tá, eu vou atingir qual mercado? Como é que eu faço para que esse mercado eu consiga impactar mais pessoas de alguma forma? Poxa, colher feedback. Hoje mesmo eu gravei um vídeo falando sobre NPS e MHS, que Net Promoter Score, Must Have Score. Você faz as pontuações para você entender a qualidade do seu produto, se o seu produto ele é indicável ou não. Então, tudo isso a gente faz uma avaliação para que o negócio seja sustentável para o cliente. Porque existe casos do tipo, eu vou contratar uma agência de marketing, uma assessoria, um serviço de marketing. Ok. Aí o cara começa a fazer investimento numa mensalidade, paga banner, várias coisas, só que ele fala, poxa, não está tendo resultado. Mas não é que não está tendo resultado. Assim, de fato não vai ter o resultado. Você criar um banner, criar um site. O que vai te dar o resultado são as estratégias de marketing que tem que estar vinculadas à gestão do negócio. Tá ligado? Porque às vezes você chega lá no cliente e fala, poxa, qual é a sua base de clientes? Eu tenho... Às vezes o cara nem sabe quantos clientes ele tem na base dele, entendeu? É difícil, porque negócios, dependendo de cidades menores, o cara tá muito no operacional. Normalmente você não fica muito tempo em estratégico, você fica só em operação. Estratégico é muito raro o cara ficar. Então Exato. Tem um cara tem um cliente nosso que ele fica na Faria Lima, assim, tem uma baita de uma estrutura bacana e tal. E aí ele tem um baita de um conhecimento de gestão, até mesmo na área de marketing digital. Tem um baita de conhecimento. Ele falou assim, Michel, eu contratei vocês porque eu sei que vocês são técnicos, totalmente técnicos. E aí a gente faz reuniões semanais e nisso a gente faz toda a avaliação. Cara, a gente faz todo o estudo de mercado, a gente está levantando até custo por parceria. Então a gente está levantando os custos para que a gente possa pegar alguns parceiros estratégicos para a gente vincular e fazer faturamento, né? Vou até citar o nome, a History Produtora, é nóis. Então, assim, toda semana a gente faz essas reuniões para avaliar o crescimento do negócio. Agora a gente vai entrar com mais um vendedor externo. Tem aqui em Santa Isabel também um cliente nosso, Mercado Brasil, vou falar aí pra você. A gente vai fazer expansão logo, porque devido a esse crescimento do faturamento, a gente vai fazer uma expansão um pouquinho mais, aumentar nossa gama de produtos, porque mercado de varejo, você fatura por metro quadrado, você faz análise de metro quadrado, quanto mais você expande seu negócio, mais gama de estoque, distribuição de produtos você tem para você crescer. Então, tudo isso, às vezes, o cliente, o empreendedor, ele não tem essa noção. Ele vai artesanal, né? Ele foi outro negocinho, comprou, tá vendendo, vai lá. Eu acredito que ainda tá alinhado ainda na filosofia do investir em ações também. Porque no nosso caso, é um tipo de investimento, a gente diversifica, porque um é varejo, o outro é de serviço. A gente tem... um é produto, outro serviço. Exato. Tipo, a gente diversifica o nosso conhecimento, trabalha para cima dele, dá resultado para todos, né? Tipo, você aprende, adquire conhecimento. Aprende muito, mas a gente aprende demais. Você entra cada hora numa área, daí você tem que entender aquele jogo, você vai ter que desenvolver expertise dentro do processo. Que nem, por exemplo, investir em ações. Você não vai pegar, tipo, tudo só indústria, ou outra, sei lá, coisa da saúde,
Entendeu? Se você diversificar, te ajuda, dependendo da estratégia, porque uma hora um setor está indo bem, outro está indo mal, e ele te oferece a possibilidade de você ir reequilibrando sua carteira de forma mais saudável, que te traga mais rentabilidade. Perfeito. E tem uma outra, puxando essa parte de análise, a gente usa muito CAC, LTV, ROI, sabe? Até os cálculos de ROI, eu vejo que algumas pessoas fazem errado, mas o cálculo de ROI é LTV sobre CAC, olha que louco. Lifetime Value dividido por CAC. Aí você tem o outro cálculo que é ARPU, sabe? Vezes o Gross Merge, que é a margem de... Então, assim, são vários cálculos que a gente faz para que, de fato, a gente comece a ter uma previsibilidade do negócio. Às vezes o empreendedor fala, Michel, mas como que vocês conseguem ter essa previsão? Você faz a média, você vai trabalhando, vai fazendo pequenos ajustes, poxa, aí sim começa a fazer sentido, vou criar uma imagem específica, vou fazer um teste AB. Qual que é a imagem que está dando resultado? Essa aqui, legal. Quais são os padrões dessa imagem que eu possa replicar? Essa aqui está dando legal. E nisso você começa a ver toda a parte do funil e fala, poxa, isso aqui está me gerando esse custo, com esse custo está me gerando esse lead e X vendas. Né? E outra coisa também que muitas das vezes o empreendedor ele acaba falhando ele gera uma quantidade de leads que são potenciais clientes, são seus prospects. Só que o que acontece? Você trabalha essa sua base para virar cliente. Por mais que você não venda o produto logo de início, mas você tem uma base para você trabalhar. Né? E nisso você consegue fazer a máquina girar de alguma forma. E aí, onde representa bastante em relacionado ao investimento da pessoa, né? Que quer ter uma renda, que às vezes quer ter o seu primeiro milhão, quer ter a sua... Fazer fortuna, né? Fazer algum ter a sua liberdade, né? Que a liberdade acho que tá atrelado mais ao estilo de vida dele, não importa o quanto que ele ganha. Falando, eu preciso de 10 milhões para ter estilo de vida. Então não é estilo de às vezes, 1 milhão, eu tô com 1 milhão na conta, eu já tenho minha liberdade, eu mantive meu custo. E aquela questão, né? Liberdade, dinheiro, riqueza. O que é de riqueza para você? Tem que deixar muito bem claro. Muitas das vezes não é o dinheiro, tá ligado? Às vezes o dinheiro, ele é um pedaço para você chegar onde você quer chegar. Às vezes é a liberdade que você quer. No fundo mesmo, é liberdade. É liberdade para você, poxa, eu quero fazer uma viagem legal, eu quero fazer tal coisa, eu quero ficar o dia inteiro lendo meu livro. É liberdade, as pessoas querem a liberdade. O dinheiro não é o final, é um meio para você conquistar a liberdade. É o tempo. Exato, com dinheiro você pode comprar tempo. É isso. Comprar tempo. Agora, a maioria... Agora, assim, infelizmente... Não a maioria, porque... Eu tô falando assim, as pessoas, elas chegam num ponto que ela tem muito dinheiro e aí ela não entende o jogo da gestão, aí ela fica escrava. Aí não tem tempo. Ela fala, caramba... que talvez a pessoa... se o dinheiro virar o Deus e você olhar só cifra e nunca tem fim, né? Você tem que entender o jogo que é importante, né? Porque aí eu acho que cai muito em questão de inteligência intrapessoal. E é uma coisa que eu vejo muito que as pessoas normalmente não se conhecem, elas não sabem o que elas querem. E aí quando você não sabe o que você quer, é a mesma coisa, você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai te servir, né? E aí quando você entende o que é importante, o que você quer, você começa a sair, né? Mas eu vejo muito que o dinheiro é uma possibilidade que a pessoa tem de ela comprar tempo para ela. Mas, às vezes, ela quer deixar um legado muito grande também. Esse legado vai sacrificar um pouco do tempo dela. Exato. E, às vezes, ela é só escrava do cifrão da cifra. Ela quer poder ter uma casona, um monte de carro, um monte de coisa, e ter mais, e mais, e mais. E ter mais, né? E talvez corroa tempo, né? Exato. É a grande questão, entender o que você está afim, o que você quer, né? Mas o dinheiro, por si só a cifra e um monte, eu acho que ele é vazio, porque chega uma hora que... Chega a partir de um ponto, você já pode ter tudo que você quer, né? E mais não vai mudar muito sua vida. Né? Talvez... Eu vejo dos caras que conquistam muito, os bilionários aí, você tem essa galera que começou um movimento com o Warren Buffett, com o Bill Gates, e com mais uma galera que eles estão criando um compromisso com boa parte dos caras mais ricos do mundo, de doarem toda a fortuna deles em vida para se dedicar a causas humanitárias aí, para estar ajudando realmente distorções que tem no mundo, na sociedade, onde pessoas passam por muita privação, porque eu acho que os caras chegaram num ponto e eles entenderam o sentido de tudo lá na frente, né? Então, caramba, que bacana isso aí. E falando sobre o dinheiro e tempo, uma coisa que é importante as pessoas entenderem, se você tem muito tempo, então você tem a maior moeda para você gerar conhecimento e gerar riqueza. Né? Então é isso que tem que ser. E se você tem muito dinheiro, aí você consegue comprar o tempo. Então, assim, tem que ter um equilíbrio para que, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Acho que a pessoa com ela mesma, ela tem que deixar muito bem alinhado o que ela quer, mano. Porque para você ter uma liberdade, demanda o sacrifício e o seu esforço. Falar, eu quero me sacrificar e me esforçar para ter uma liberdade? Quero, beleza. Mas qual que é a sua maior riqueza?
No meu caso, a minha maior riqueza é minha família. Falar, o que eu vou fazer para eu ter tempo, para ter com meu filho, né, e com a minha esposa, para ter uma riqueza. Vale o esforço que eu tô fazendo hoje? Entendeu? Que é um dos pontos até. Eu não sei, um dos pontos aí que vocês não sabem, eu sou sócio tenho 10% da iBox agora, tá? É o caminho que eu tô trilhando, entendeu? Visando lá na frente. Então, Eu já sabia. Já sabia. Agora eu posso andar com o André? Pode andar agora. Eu posso andar na Mercedes dele agora? O que eu vejo, assim, que é você entender isso daí, mas eu acho que a vida, tudo é cíclico. E a vida, você tem um ciclo, né? E você vai ter uma fase que você vai plantar e vai ter uma fase que você vai colher. Em alguma hora, você vai chegar na segunda metade da sua vida. E como você vai aproveitar essa segunda metade? Só que essa segunda metade que você vai chegar, ela vai depender muito do seu estilo de vida também, que é não só o trabalho, mas a alimentação, como você se comporta, estresse e os fatores de saúde também. Mas eu vejo muito que numa fase, eu acho que a gente tem que ralar muito. Você vai ter uma metade que você vai ralar muito. Mas depois, alguma hora, você vai ajustando e equilibrando esse ralo. Tem pessoas que ficam sempre ralando e tem pessoas que já vão levando mais light, porque você quer dedicar um pouco de tempo para as pessoas que são importantes na sua vida também. Você que tem filho, o Michel não tem filho. Não tem. Mas para quem tem, se você não conviver com o seu filho, você não vai plantar as coisas mais importantes na cabeça dele, dos seus filhos. Então é importante esse convívio, né? Então tudo isso. E aí você entendeu o que é importante da vida, porque tem cara que tem família, tem filho, ele não tá nem aí, ele tá correndo atrás de crescer, ele não tá nem ligando. E depois, quando o filho tá homem, ele nem teve filho. Nem teve. Chega lá, ele vai, segue a vida dele e acabou. Caramba, meu. Nossa. Mano, é foda. Meu, bateu. Não vai chorar, não. Não vai chorar, não, viu? Sabe por quê? Esses dias eu tava conversando com a Silvia e falei assim: sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta do meu irmão quando ele era pequenininho, tinha os seus 5 anos. Hoje ele já tá molecão e tal, né? Nossa. Tá até chato pra caramba. Mas assim, quando ele... Só que eu não aproveitei ele quando eu era pequenininho. Eu não aproveitei, porque assim, eu tava focado em querer trabalhar. Era um sonho. O que vocês estão vendo aqui saiu de um sonho e a coisa desenvolveu. Só que aí você olha pra trás e fala, caraca, os momentos que eu deixei de ficar com meu irmão, de ensinar ele uma matemática, ensinar as coisas da escola, sabe? E todas as vezes que ele vinha conversar comigo, mano, eu fico até emocionado, sério, mano, eu fico emocionado, é uma parada assim que me dói, assim. Várias vezes ele chegava, queria conversar comigo e eu não dava atenção. Não dava atenção. Hoje é uma coisa que, tipo, pra mim isso é muito importante, sabe? Mas aí, só que do outro lado, eu fico pensando, cara, mas eu olho pra cá e falo, não, isso aqui pelo menos me conforta, sabe? Tipo, pelo menos valeu a pena. E isso que eu tô falando do meu irmão, imagina um filho. Mas é muito comum. Nossa. Normalmente, no ciclo de uma pessoa, a pessoa vai, né, casa, tem filhos, e na época do filho, muitas vezes o homem, por exemplo, está se matando, trabalhando muito, a mãe também, e fica com alguém, os filhos. E aí depois, quando os filhos têm filhos, que vêm os netos, eles vão compensar isso com os netos. Aí com os netos, eles querem viver, querem participar. É muito comum isso daí. Exatamente. É um ciclo muito repetitivo de acontecer isso, porque a gente não desperta na hora adequada para isso. Então, é aquela história lá do médico super bem sucedido, que ele está ganhando muito dinheiro, ele dá tudo para a família, tudo que a família quer, tem, mas o filho liga no consultório, pergunta quanto quer a consulta e quer agendar uma consulta para poder conversar com o pai. Nossa, né? Então, tá vendo? Ó, pegando essa ideia, agora já vai ficar um pouco mais pessoal agora, né? Agora é o final do podcast, né? Agora vai ficando mais relax. Que eu disse que o do Beraldo falou, eu vejo mais porque eu tenho em casa, por exemplo, eu tenho meu filho, só que hoje vivo, ele tem só um vô. Porque na minha parte de meus pais, não tem... Meus pais já faleceram. E o da minha esposa, ele também não tem vó, porque a mãe dela faleceu. Hoje tem um vô dela, que é o vô dele, né? Que ele trabalha direto, né? Não tem tanto convívio assim. E hoje a gente deixa ele numa escolinha. Porque eu e a minha esposa hoje trabalham, os dois. A gente chega de noite, pega ele 7 horas, vai pra casa, aí a gente passa com ele... E aí, tipo, imagina, não tem aquela avó, pelo menos tem um carinho ali e tal. Mesmo que os avós chegam uma parte que chega chato pra caramba, né? Fica pesando, mas não tem, entendeu? Eles querem muito, os avós querem mandar muito na educação que você tá dando pra ele, alguma coisa, aos conflitos que dão. Mas o meu não tive isso. Tipo, é uma preocupação que eu tenho futura, que não sei se pode interferir, né? Sei lá.
Mas é um... Pode ser que sim, pode ser que Mas não. tudo que eu acho que cara, eu gosto de estudar de tudo tipo, a vida a gente vai só errando para acertar, e daí quanto mais você aprende, menos você erra. Mas eu acho que disso de filho, de tudo, é que nem dessa história do cara que não tinha tempo. O problema é que às vezes você tá dedicando a energia errada. Tem um livro que é legal, cara, um livrinho fino, e ele fez um monte depois de um cara, um americano, que chama Gary Chapman, chama 5 Linguagens do Amor. Sim. Ele fala você já comentou, tem 5 canais de comunicação, que a pessoa, alguma coisa vai motivar ela. Ou palavras boas, palavras de afirmação, você elogiar, falar bem da pessoa, ou é tempo de qualidade, a pessoa precisa de tempo com ela, precisa disso. Ou às vezes ela gosta de presente, é presente também que você tem que dar. E aí a outra acho que é contato físico, tem que abraçar, tem que estar junto. E tem mais uma que eu não vou lembrar agora aqui, que mas são 5 linguagens que você vai fazer a sintonia dessas linguagens e você entender do seu filho do que é o que ele precisa, porque você entrega o errado. Talvez você possa trabalhar, correr, fazer tudo que você precisa fazer, mas você vai ter um período que você entrega aquilo que ele precisa. Verbal. Essas são as palavras de afirmação. A outra linguagem é atos de serviço. Ato de serviço. O que é o ato de serviço? É quando a pessoa num casamento, a pessoa quer que tenha uma comida pronta, que cuide da uma palavra de afirmação que é o verbal, e o que faltei que eu não estava lembrando é ato de serviço. É quando você faz coisas. Filho, eu vou carregar a mochila para você, eu vou trazer um cafezinho para você aqui, né? E muitas das vezes isso daí valoriza por ela ter essa conexão maior de atos, né, atividades e serviços, ela acha que a outra pessoa também se importa com isso. Aí ela vai lá e faz isso. Exato. Nossa, acho que é o principal esse ponto, então. Exato. Mas talvez é o seu. O meu é super independente, cara. A gente criou ele super independente. Super independente. Aí às vezes a gente quer fazer alguma coisa e ele não quer, porque ele quer fazer sozinho. Ele quer fazer a mamadeira dele sozinho, ele quer fazer tudo. Essa geração quer. Essa geração. Então assim mesmo. Mas quando você tem um plano, dá para você fazer tudo. Você não precisa abdicar. Acho que é legal trazendo para dívida. Eu estava relendo O Homem Mais Rico da Babilônia, tem uma história legal, que é o fazer tudo, eu estou voltando para dívida e para investir. Que daí é uma saída que tinha uma história de um cara lá, não é do Arcade a história, e que o cara estava devendo muito e ele tinha que sair da dívida, e ele saiu, ele fez um pergaminho que ficou lá, e a história é assim, é um professor de uma universidade que leu, achou esse pergaminho, viu a história, e aí o professor contando o que o cara fazia, ele pegava o que ele ganhava, 70%, ele vivia com 70%, 20% ele pagava as dívidas, ele foi negociar com todos os credores e ia pagando, e 10% ele investia, mesmo devendo, para ele criar o hábito de investir. E aí deu certo, ele ficou muito bem. E o que aconteceu? Esse professor universitário pegou o método e usou na vida dele, que apesar dele ser professor universitário, ele era professor e a esposa também, eles estavam devendo, todos endividados. Eles foram conversar com todos os credores e pegaram e fizeram o quê? Pagavam 20%, eles explicaram quanto podia pagar, alguns ficaram bravos, alguns não, e foram pagando, investiam 10% e viviam com 70%. Quando acabaram as dívidas, eles conseguiram investir 30% e mudou a vida deles. Nossa. Então, equilibrar as coisas. Caralho, é verdade. Imagina o bom que dá na vida dele, velho. Bacana, é legal. Foda. Boa. Que horas aí? Mas é isso aí, mano. Nossa, achei. O papo foi foda, mas a gente tem que ver se não vai. Tem que liberar os caras também. Não, tem que. Não, mas vamos finalizar já então, pô. Vamos finalizar, um papo muito bom. Se tinha pergunta aí, alguma coisa. Manda aí. Se tiver tempo, vamos que vamos. Vamos ver se tá no finalzinho aqui. Passou tudo? Passou tranquilo. Acho que passou tudo. Legal. Não, aqui, ó. Um método prático aí pra pessoa atingir o primeiro milhão. O que vocês recomendam aí? A pessoa que quer atingir o seu primeiro milhão. Eu acho que não deve focar no primeiro milhão, mas o primeiro milhão é bom focar. A pessoa gosta, é bom né? pra ter uma... A pessoa gosta, né? Talvez, né? Mas começar com um pouco de conhecimento, né? E começar a investir. Começar a fazer a sua reserva, acho que é importante ter a sua reserva de emergência. A maioria das pessoas não tem reserva. Tendo a sua reserva, aquilo, digamos aí, algo que seja em torno de 3 vezes os seus gastos mensais, pelo menos. Então, eu gasto R$2.000 por mês, ter R$6.000 vai te dar muita tranquilidade. Se acontecer alguma emergência, você tem de onde tirar aquele dinheiro. Isso vai te dar paz para dormir mais tranquilo à noite. E daí depois você começar a entender mesmo o jogo de investir no longo prazo, talvez não pensar isso. Eu quero ter 1 milhão daqui quanto tempo? Daqui 5 anos? Se você quiser ter 1 milhão daqui 20 anos, é totalmente possível, não precisa de muito esforço. 10% do seu salário em 20 anos, sabendo investir, é muito possível de chegar lá. Mas daí tem que ter esse passo a passo, né, Beraldo? Fazer o processo e ter muita disciplina. Porque a gente tem mais de 2.000 alunos que fizeram curso com a gente, alguns
acabam desistindo no meio do caminho por falta de, às vezes, disciplina. É engraçado isso, né? Quando você pergunta para o aluno qual que é a sua maior dificuldade, é o método, daí ele, não, na verdade é me pagar primeiro, é lembrar de me investir mensalmente. São as coisas cara. básicas, cara. É o básico. Nossa, O comportamental. Pior que eu já me questionei. Falei, mano, por que já que o dinheiro, a gente trabalha sempre com o dinheiro, é dificilmente trabalhar com ele físico, em mãos, né? Sim. Hoje é digital. Eu falei, por que o banco não cria um negócio que desconta o salário todo mês? Tipo, desconta uma parte, 10% e vai pra algum lugar. Banco que faz isso. Ah, não Você sei, consegue mano, eu não- programar ali. Se eu não me engano, Será acho que que- no Nubank. No Nubank você consegue programar para todo dia dessa. Tudo Ah, então, Aí eu você vai lá, tenho que usar tira mais e no dá um Nubank. pouquinho lá. Eu tenho que sair do Inter, então, pô. Então, Mas sabe o que eu faço no Inter? faz agendamento. Não, pega do Inter. Você vai construir o seu plano de liberdade financeira facinho no Inter. Sabe o que você faz? Você calcula aí 10%, ou você calcula um valor que você pode, e aí você já faz para os próximos 10 anos, você já faz 120 boletos. Faz do primeiro ano e atualiza 5% para cada ano. Já deixa todos os boletos e joga nos seus boletos a pagar. Pronto. Você já... Ah, verdade. Então, uma estratégia. Aí eu já tenho, olha. Caralho. Agora, uma outra pergunta, não sei se está aí, mas vamos imaginar uma pessoa de 50 anos. Ainda é possível ela conseguir ter uma liberdade financeira, ela se aposentar? 50 anos. Sim, Michel, sempre é. Eu acredito que, cara, com 50 anos, às vezes você já construiu alguma coisa, você pode usar a seu favor. Mas se você não construiu, você pode começar do zero. Com 50, você provavelmente tem muito mais conhecimento, muito mais expertise, você consegue gerar mais recursos, talvez, se você desenvolveu isso. Mas é possível criar um plano, porque a gente fala muito de expectativa de vida. Hoje, eu acredito que deve estar, depende de região, de lugares, mas talvez nossa expectativa de vida esteja chegando próximo a 80 anos. A expectativa de vida funciona assim: quanto mais você vive, mais longa ela fica. A expectativa de vida de uma pessoa que nasce é menor que a expectativa de vida de uma pessoa de 50 anos, ela vai aumentando. Então, provavelmente, ela tem 30 anos pela frente, então ela consegue construir, com certeza. Ah, bacana. Então, tem um livro que você sempre cita também, eu acho que é do autor do Homo Deus ou do Homo Sapiens O também. Yuval Noah Harari, que é o Sapiens. Sapiens, tal. E aí ele cita nesse livro, né, que você tem alguns estudos que você pode ter até mesmo uma vida eterna. No Homo Deus, ele fala, o que eles falam hoje em dia, que o que tem de conhecimento da ciência é que daqui a algumas gerações talvez a gente não vá mais morrer, que ele fala que a gente vai perder a única coisa que nos iguala, que a única coisa que iguala todos os seres humanos é a morte, né? A única certeza que você tem na hoje vida, a única certeza, e todo mundo vai passar por isso, é a morte. E ele até fala que quando surgir um momento que talvez você não tenha mais isso, que isso pode criar muitos conflitos e criar até revoltas sociais. Perfeito. Porque talvez alguns que tiverem mais recursos, mais condições, vão poder talvez escolher de não morrer, né? Ele fala que exato. o Homo Deus. E olha só, e vamos imaginar que a morte não exista mais. Qual é o significado do dinheiro? Olha pra você ter uma noção. Porque você, cara, você Até não da vai vida morrer. mesmo. Ah, mas eu vou trabalhar de boa, vou indo. Até da vida mesmo. Se você começa a refletir umas paradas, cara, é muito louco. Mas porque tá envolvido o tempo. Mas eu acho que um ponto importante é que as pessoas, o ideal é que a gente vê muito que as pessoas talvez trabalham pelo dinheiro. Mas se elas começarem a entender que elas trabalham por um propósito, por um porquê, por uma causa para ajudar alguém, aí você tira o dinheiro da jogada e o dinheiro vai vir mais fácil. Então, se você trabalhar pelo dinheiro é muito difícil. Quando você trabalha pelo dinheiro é muito ruim. O dinheiro é importante, ele vai te ajudar e ele facilita a sua vida, Mas eu acho que elas têm que entender que o trabalho delas não é pelo dinheiro. O dinheiro é só uma consequência do trabalho. E esse jogo, quando o cara começa a entender, fica mais fácil. Você trabalha bem, faz o que você faz bem, que o dinheiro vai fluir. Talvez não todo o seu tempo na velocidade que você quer, mas ele vai vir. Ah, mas também, bem como o Michel falou mesmo, mas é tudo ligado a tempo, velho. Tipo, pra você se mexer, pra você tomar uma ação, vem sempre de uma necessidade. E uma necessidade é causada pelo tempo. Opa, apareceu eu. Volta lá. Ainda fazendo merchan na Roberta aqui. Ô, Roberto. Assiste lá. Qualquer coisa, assiste lá também. Tá? A live da Roberta Bock. Que a gente já sabe que já foi 2 horas. Nossa, caramba. Então, tipo, essa parada do tempo, ele tá muito ligado em tudo. Porque, eu já tinha falado, tipo, no caso de necessidade, a necessidade é sempre baseada ao tempo que você vai levar para fazer aquilo. Falar, eu preciso fazer aquilo, eu tenho a necessidade de fazer. Eu vou correr para aquilo por causa do tempo. Se não existir morte, acabou, você não tem necessidade. Você a não gente tem só fica nessa correria do dia a dia, a gente quer as coisas, tal, porque a gente não tem tempo de ver. Existe o tempo. Agora tira isso. Mas se tirar, se você tiver consciência, porque assim, uma grande sacada que eu percebo que a grande joia da vida que a gente tem é o tempo, de verdade é o tempo, né? E apesar de você ter um tempo indeterminado,
né? O aqui e o agora, ele só existe agora. Agora. Tipo, esse agora, que é essa questão que você tem, que as escolas britânicas estão fazendo do mindfulness, né? De você ter atenção plena aqui ou agora. Eu estava lendo para o Arthur, é um livro que é bem legal, não sei se você já leu, chama Fernão Capelo Gaivota. É uma história porque as gaivotas não são focadas em voar, elas são focadas em comer. Elas ficam buscando migalhas de pão e voltam para a praia. E o Fernão Capelo Gaivota era a gaivota que ele queria aprender a voar. E ele foi abandonado pelo grupo porque ele era diferente. Esse livro é animal, é fininho, mas é animal. Lê que é animal. E ele foi abandonado pelo grupo porque ele é diferente. Ele foi aprimorar o voo e ele se lascou, mas ele conseguia voar 200, 300 km por hora. E ele foi levado para um outro lugar. E uma hora ele foi levado para um nível de voo que ele conseguia viajar entre planetas voando. E a grande questão, ele dominava o tempo e o espaço. Ele podia estar no espaço que ele quisesse e no tempo que ele quisesse. Mas a grande questão de tudo isso, você dominar o tempo e o espaço, é que o aqui e o agora só existe agora, é o agora. É a gente viver a vida e viver o que está acontecendo agora, por mais que seja determinado, entendeu? Quando você começa a entender tudo isso, você começa a viver muito melhor tudo, e dá muito mais importância para as coisas, né? Curtir cada momento, o mindfulness, a atenção plena. Leia o livro, leia aí, pessoal que está assistindo. É um livro que lia muito. Eu li lá atrás desse livro, quando eu era moleque, daí eu comprei para ler pro Arthur ele. Eu fico lendo ontem, ele dormiu com eu lendo. Ele falou, papai, lê o livro da gaivota. Legal, filhão, você entendeu? Mas é muito bacana. Nossa, legal isso aí, essa mentalidade. Tem um livro do Poder do Agora, que é um livro que eu gostei pra caramba de ler. E assim, você viver o agora, mas você fazer o agora sabendo que algo que vai gerar algum tipo de resultado. Por exemplo, você sabe que você pegar uma semente de maçã, você plantar ela vai nascer uma árvore, uma macieira, é isso? Sei lá. Macieira. Não, isso é macieira. Só que eu não sei quando que vai nascer, mas eu sei que vai nascer. O que importa é eu viver o agora, eu ir lá, mexer na terra, colocar semente, todo dia eu vou lá, tal. Você simplesmente ter a sua disciplina. Todos os dias viver aquele momento que você está executando. Porque em algum momento, mano, a árvore vai dar fruto. E detalhe, vai dar os frutos. E muitas das vezes vai vir aquele fruto lá meio podre e tal, não vai sair da forma que você gostaria. Aí o que você faz? Você vai lá e olha as raízes. Você volta para as origens, para as raízes. O que você precisa fazer? Adubar a terra, né? Que é a sua mentalidade. E nisso você vai colhendo os bons frutos, né? É top, mano. É isso aí. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Foi um aprendizado do Caracas. Pode falar pra vocês? A gente não. Pode não. Pra não desmonetizar. Mas muito obrigado mesmo. Obrigadão pela presença. E que vocês voltem para mais assuntos, outros assuntos, que é um assunto extenso, né? Tem várias coisas que pode falar em relação ao que está presente na vida dos 70% dos brasileiros. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Michel. Obrigado, a equipe do Box aí. Foi um prazer a gente, né, Jefferson? Foi, com certeza. Daqui a pouco tem palestra, né? Daqui a pouco tem treinamento, né? Amanhã tem treinamento. Olha, caramba, onde vai ser? Guarulhos amanhã. Guarulhos, presencial, né? É óbvio. Vai lá pra fazer online, eu venho. E esse investimento aí? Esse investimento aí, meu. Você chega lá para o pessoal, R$7 a gasolina. Vou abrir a tela aqui, vai ser online. R$7 devagar ainda. 7 conto a gasolina para ir lá só fazer online. Não dá. Tá recomeçando. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like lá, deixa seu comentário, sugere também outros convidados e é isso. Muito obrigado. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom.